Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 1961. Não se precipite e pense que já me derrotou. Embora tenha conseguido me acertar, esse dano não é nada. Não, acabou para você. Yan interrompeu de repente. O que você está? Assim que o primeiro ancião abriu a boca para falar, ele congelou e sua expressão se contorcendo em agonia. Uma dor lancinante irrompeu de repente de dentro dele, espalhando-se por todo o corpo como um incêndio. Era como se seu próprio sangue estivesse fervendo, suas entranhas sendo queimadas de dentro para fora. Ele cambaleou, agarrando o peito antes de tossir um bocado de sangue escuro. O que você fez comigo? Ele gritou, com a voz numa mistura de pânico e incredulidade. Já que você tentou me matar com veneno, estou lhe dando uma provinha do seu próprio veneno. Veneno? Você me envenenou? Mas eu também tenho imunidade a veneno. A imunidade a 10.000 venenos. O primeiro ancião estava incrédulo. Yuan deu uma risadinha e respondeu em tom de deboche. Só a imunidade aos 10.000 venenos? Você precisaria de pelo menos imunidade a venenos verdadeiros para lidar com a ruína dos céus. A ruína dos céus? Quer dizer que você consegue usar o veneno mais potente dos 9 céus? Impossível. Nem mesmo o Imperador Dragão Venenoso consegue usar um veneno desse nível. Acredite no que quiser, mas você vai morrer em breve. Yuan deu de ombros. Como sua vida estava em perigo, o primeiro ancião não se importou mais em ser capturado e usou seu Ki celestial não apenas para atacar Yuan, mas também para resistir ao veneno em seu corpo. Embora o veneno celestial fosse considerado o veneno mais potente que existia, o nível de cultivo atual de Yuan ainda era insuficiente. Consequentemente, ele não conseguiu matar instantaneamente alguém tão poderoso quanto o primeiro ancião, um cultivador do reino da ascensão divina cuja resiliência e vitalidade superavam em muito até mesmo os imortais. Mesmo assim, o veneno já estava fazendo efeito, lenta, mas implacavelmente. Yuan tossiu um bocado de sangue após ser atingido pelo Ki celestial. Sua compreensão do Ki celestial aumentou ligeiramente? Como é que você ainda está de pé? Você é apenas um mortal. O primeiro ancião ficou extremamente perplexo ao ver Yuan resistindo ao seu Ki celestial, algo que nem mesmo os imortais conseguiam suportar. Afinal, o Ki celestial não atacava apenas o corpo, atacava também a alma. Mesmo que ele tivesse um corpo forte, sua alma seria outra história. A menos que a força de sua alma seja tão monstruosa quanto seu físico, ele não deveria estar vivo depois de ser atingido pelo Ki celestial, muito menos de pé. O primeiro ancião tossiu mais um bocado de sangue quando sua concentração foi interrompida por um segundo devido ao choque. Eu te disse que me matar não seria fácil. Yuan encarou o primeiro ancião com um sorriso frio no rosto. Embora estivesse resistindo ao Ki celestial do primeiro ancião, não era fácil. Na verdade, ele mal conseguia se manter em pé. Se eu não o matar rapidamente, certamente morrerei aqui, exclamou o primeiro ancião em pensamento. Yuan percebeu o medo e a ansiedade nos olhos do primeiro ancião e o provocou ainda mais. É medo que estou sentindo? Um cultivador do reino da ascensão divina com medo de um mortal como eu? Isso é hilário. Cale-se. O primeiro ancião soltou um rugido furioso ao liberar seu Ki celestial ao limite absoluto, de forma tão imprudente que começou a dilacerar seu próprio corpo, infligindo danos internos em uma tentativa desesperada de expurgar o veneno. Yuan não conseguiu resistir à avassaladora energia celestial e finalmente caiu de joelhos. Haha. Foi uma tolice. Apesar da dor lancinante que o percorria, Yuan soltou uma risada baixa, sua voz calma e cortante. Usar seu Ki celestial de forma tão imprudente, disse ele com os olhos fixos no ancião que se contorcia, só fará com que o veneno se espalhe mais rápido. E de fato, o veneno dentro do corpo do primeiro ancião reagiu repentinamente, espalhando-se como fogo em palha por todas as veias e órgãos. Em instantes, suas forças se esvaíram e ele desabou no fundo do oceano. Seu corpo tremendo, sua respiração ofegante. Mas ele não estava morto. Mesmo com todo o corpo consumido pelo veneno, um cultivador no reino da ascensão divina não perecia tão facilmente. No entanto, ele estava essencialmente paralisado. Nessa condição, ele não conseguia nem levantar um dedo, muito menos usar o Ki celestial. Assim que a pressão sobre ele diminuiu, Yuan se levantou e aproximou-se lentamente do primeiro ancião com um sorriso no rosto. Parece que quem vai morrer hoje é você. Yuan ergueu sua espada e se preparou para decapitar o primeiro ancião. Mas, no instante em que desferiu o golpe, uma onda repentina de força varreu a água. No instante seguinte, algo atingiu sua lâmina em pleno movimento com um clangor agudo, desviando-a antes que pudesse atingir o primeiro ancião. A força do impacto fez com que Yuan deslizasse para trás na água. Recuperando o equilíbrio, ele rapidamente voltou a olhar para a origem do impacto, apenas para seus olhos se estreitarem em reconhecimento. Uma figura familiar estava parada bem em frente ao primeiro ancião, claramente tentando protegê-lo. Então disse Yuan calmamente, erguendo uma sobrancelha, você também estava envolvido nisso, terceiro ancião? O terceiro ancião não respondeu imediatamente e se virou para olhar para o primeiro ancião, que o encarava fixamente e claramente queria falar, mas não conseguia. Ele pegou o primeiro ancião no colo e disse, você não tem ideia de com quem está se metendo. Você vai se arrepender de ter atrapalhado nossos planos. Claro que não. Por que você não me esclarece para que eu saiba com quem estou lidando? Uf. O terceiro ancião zombou friamente. Não se preocupe, você acabará descobrindo quando eles vierem atrás de você. Quem quer que sejam, não descobrirão se eu matar vocês dois aqui mesmo. Yuan se preparou para usar as técnicas do monarca imortal. Contudo, antes que pudesse fazê-lo, o terceiro ancião ativou algum tipo de tesouro de teletransporte, transportando a si mesmo e ao primeiro ancião para longe dali. Tic. Eles fugiram, é? Yuan estalou a língua irritado. Que pena. Se você tivesse me deixado lutar, eu poderia ter matado os dois num instante, disse Zixuan. Yuan balançou a cabeça negativamente. Isso seria um exagero. Guarde sua energia para algo que realmente vale a pena.
Capítulo 1962. Após a partida do primeiro ancião e do terceiro ancião, Yuan retornou para purificar o veneno. Uma semana depois, a escuridão profunda que antes turvava as águas havia desaparecido por completo. O mar agora cintilava com clareza, indistinguível das áreas intocadas ao seu redor. Sereno, puro e livre de corrupção. Após purificar todo o veneno, Yuan retornou à residência do clã Dragão Azur, levando consigo o orbe agora purificado. No entanto, ele nem sequer conseguiu chegar à metade do caminho de volta aos aposentos do clã Dragão Azur quando encontrou Jiao Zenhai, o Imperador Dragão Sagrado, e os outros. Enviado Sênior. O senhor está bem? Perguntou o Imperador Dragão. Sim, estou bem. O que vocês fizeram com este lugar? Perguntou Jiao Zenhai com uma expressão de total incredulidade. Costumava ser imundo, e mal conseguíamos chegar até aqui sem desmaiar. Yuan estendeu o orbe agora purificado e falou calmamente. Esta era a fonte do veneno, mas eu já a purifiquei. Se você for um pouco mais adiante, verá um cadáver. Entendo. Vou pedir ao primeiro ancião para analisar, disse Jiao Zenhai. A propósito, onde está o primeiro ancião? Ele veio até aqui com vocês, certo? Viemos até aqui porque sentimos sua energia celestial e pensamos que ele estava em combate. Yuan não respondeu imediatamente. O que houve? Perguntou Jiao Zenhai. Yan olhou para o segundo ancião, que ainda estava com o clã do Dragão Azur, e disse, você não vai gostar do que estou prestes a dizer. Aliás, você pode até ficar com raiva de mim por dizer isso. Após respirar fundo, Yan continuou. O primeiro ancião traiu o clã do Dragão Azur. Ele teve participação no veneno e me atacou enquanto eu tentava purificá-lo. O que? Todos no clã do Dragão Azur exclamaram em voz alta, com os rostos tomados pela incredulidade. Não é só o primeiro ancião. O terceiro ancião também está envolvido. Jiao Zenhai, inconscientemente, deu vários passos para trás para absorver o impacto. Não pode ser. Você está inventando isso. Jiao Binglan gritou de repente. O primeiro ancião e o terceiro ancião são alguns dos membros mais leais da família. Eles não fariam algo como nos trair. Yuan deu de ombros e disse, por que você não ouve os detalhes antes de tirar conclusões precipitadas? Eis o que aconteceu. Yuan relatou em detalhes toda a sequência de eventos, desde o momento em que começou a purificar o orbe venenoso, até a feroz batalha que se seguiu com o primeiro ancião. E como o terceiro ancião apareceu inesperadamente, interveio no último instante para salvar seu companheiro conspirador antes de desaparecer sem deixar rastro. Ha. Você realmente espera que acreditemos que derrotou o primeiro ancião, que estava no segundo nível da ascensão divina, e forçou o terceiro ancião a fugir, sendo que você está apenas no auge do Imperador Divino? Jiao Binglan gargalhou, achando suas afirmações engraçadas e ridículas. Se você não acredita, posso lhe mostrar. Como derrotei o primeiro ancião, quero dizer. No entanto, será uma experiência muito dolorosa. Yuan estreitou os olhos para ela. Jiao Binglan explodiu imediatamente em fúria, fazendo com que sua aura se intensificasse. Parem. Jiao Zenhai rugiu de repente. Mas pai, se o primeiro ancião e o terceiro ancião forem inocentes, eles comparecerão perante nós para explicar tudo, disse ele antes de olhar para Yuan e continuar. Se o que você afirma for verdade, eles provavelmente não retornarão ao clã do Dragão Azur, certo? Yuan balançou a cabeça e disse, não, eles sem dúvida retornarão. No entanto, será para destruir o clã do Dragão Azur ou terminar o que quer que eu tenha interrompido. Jiao Zenhai cerrou os punhos em frustração. Não sabemos disso com certeza. Pelo que sabemos, eles podem já ter retornado às residências e estarem aguardando nosso retorno. Então por que não voltamos primeiro para a residência? Sugeriu Yuan. Jiao Zenhai assentiu com a cabeça, e eles começaram a voltar para os aposentos do clã Dragão Azur. Sinto muito que você esteja passando por isso, enviado Sênior. O Imperador Dragão se desculpou enquanto se moviam. Se ao menos não tivéssemos apostado a chave. Está tudo bem. Algum tempo depois, eles retornaram aos aposentos do clã do Dragão Azur. Alguém viu o primeiro ancião ou o terceiro ancião? Eles já voltaram? Jiao Zenhai interrogou cada indivíduo que cruzou seu caminho no pátio. Não, Vossa Majestade. O primeiro ancião e o terceiro ancião ainda não retornaram. Podemos enviar-lhes uma mensagem solicitando seu retorno. Faça isso imediatamente. Se eles não responderem, me avise. Os servos correram para contatar o primeiro ancião e o terceiro ancião através de seus bilhetes de jade comunicativos. No entanto, nenhum deles respondeu. Algum tempo depois, Vossa Majestade, tentamos contatá-los diversas vezes, mas nenhum dos dois respondeu. Sem chance. Jiao Zenhai cambaleou para trás de repente, o rosto pálido de descrença. Suas pernas cederam e ele caiu no chão, respirando com dificuldade e os olhos arregalados. A realidade de que dois dos anciãos mais importantes do clã, pilares do clã Dragão Azur, os haviam traído por dentro, começava a se tornar evidente. Pai, deve haver uma explicação. Jiao Binglan exclamou com a voz trêmula. O primeiro avô e o terceiro avô jamais nos trairiam. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela balançava a cabeça em negação. Eles estiveram lá desde o dia em que ela nasceu, cuidando dela, guiando-a, até mesmo tratando-a como neta. A ideia de que eles pudessem se voltar contra o clã do Dragão Azur, contra ela, era dolorosa demais para aceitar. Xuanbin e o segundo ancião permaneceram em silêncio, mas seus rostos pálidos e corpos trêmulos denunciavam a tempestade de emoções que fervilhava dentro deles. Por quê? Jiao Zenhai murmurou, a voz embargada pela incredulidade. Por que eles trairiam o clã Dragão Azur? Eles têm apoiado o clã por mais tempo do que eu mesmo. Seus punhos se fecharam, e um tom de negação pairava em sua voz. Não faz o menor sentido. Em vez de esfregar na cara deles, Yuan permaneceu em silêncio e esperou pacientemente que eles aceitassem a situação. Capítulo 1963. Por fim, o clã do Dragão Azur se acalmou. Vamos lidar com o primeiro ancião e o terceiro ancião mais tarde.
Por agora, já que você purificou o veneno, isso significa que nosso problema está resolvido? Jiao Zenhai perguntou a Yuan. Ele balançou a cabeça negativamente. É difícil dizer. Como o clã do Dragão Azul foi exposto ao veneno por milhares de anos, isso pode ter um efeito permanente em sua linhagem. No entanto, também é possível que sua linhagem melhore nas gerações futuras. Você não pode simplesmente purificar o veneno em nossos corpos? Perguntou Xuanbin. Como eu disse, o veneno já está profundamente enraizado no seu corpo. Seria como tentar remover o sal que já se dissolveu na água. Não é impossível, mas será muito difícil e demorado. Quanto tempo você levaria para purificar uma pessoa? Perguntou Jiao Zenhai. Só vou saber depois de experimentar, disse Yuan. Você pode tentar? Apenas a geração mais jovem precisa ser curada, pois serão eles que darão continuidade à nossa linhagem e legado. Vou tentar, mas se demorar muito ou for muito arriscado, não poderei te ajudar. Jiao Zenhai assentiu com a cabeça e se virou para olhar para Xuanbin. Xuanbin, você está disposto a ser o primeiro? Ele assentiu com a cabeça e disse, claro, tudo pela família. Agora nos arranjem um lugar tranquilo, com pouca ou nenhuma perturbação, disse Yuan. Jiao Zenhai os levou para seu próprio quarto e disse, proibirei a entrada de qualquer pessoa neste local para que vocês possam realizar o tratamento em completo silêncio. Yuan olhou para Xuanbin e perguntou, você está pronto? Quando você estiver. Eles se sentaram com Yuan sentado atrás de Xuanbin. Primeiro vou examinar seu corpo. Não resista à minha energia espiritual. Yuan colocou as palmas das mãos nas costas de Xuanbin e começou a espalhar sua energia espiritual para examinar o interior do corpo de Xuanbin. O veneno não está afetando sua força física e seus órgãos internos permanecem intactos, disse Yuan enquanto examinava Xuanbin cuidadosamente. Quanto ao veneno em si, ele está profundamente infiltrado em seu corpo, do sangue às células, a ponto de ser quase indetectável. Vou começar o processo de purificação agora. Me avise se doer. Sem hesitar, Yuan iniciou o processo de remoção do veneno do corpo de Xuanbin. Diferentemente das técnicas tradicionais de purificação, seu método era muito mais direto. Ele não neutralizava o veneno, mas o absorvia. O corpo de Xuanbin começou a tremer incontrolavelmente, seus músculos se contraindo à medida que o veneno era extraído. Mesmo assim, nenhum som escapou de seus lábios. Ele cerrou os dentes e suportou tudo em silêncio, escolhendo resistir a demonstrar fraqueza. Ao ver isso, Yuan decidiu continuar sem dizer uma palavra. Exatamente uma semana depois, Yuan interrompeu o processo e examinou a condição de Xuanbin, comparando seu estado atual com o de quando começaram, para ver quanto tempo levaria para curá-lo completamente. Nesse ritmo, levará cerca de 4 meses para eliminar todo o veneno do seu corpo, e a dor só vai piorar, disse Yuan a Xuanbin. 4 meses. Xuanbin engoliu em seco nervoso. Tudo bem, eu consigo aguentar. Não, eu vou aguentar. Muito bem, deixe-me falar com seu pai antes de continuarmos. Algum tempo depois, Jiao Zenhai apareceu diante deles. Posso curá-lo em 4 meses. Yuan foi direto ao ponto. Que ótimo. Então, no entanto, só terminarei quando curar. Yan interrompeu de repente. Já resolvi a origem do seu problema, então tecnicamente já terminei. Depois de curá-lo, precisarei da chave. Se você não aceitar isso, as coisas podem ficar complicadas. Isso é. A animação no rosto de Jiao Zenhai desapareceu imediatamente ao se lembrar de que Yuan não os estava ajudando de graça. Independentemente da situação, nada daquilo era problema de Yuan. Além disso, não era como se as vidas do clã Dragão Azul estivessem em perigo. Não há espaço para negociação? Tenho 5 filhos, cuja recuperação levaria pouco menos de 2 anos. Aos olhos de Jiao Zenhai, 2 anos não eram nada. 2 anos podem não ser nada aos seus olhos, mas não se esqueça de que sou um ser humano. Também tenho muitas coisas para fazer. 2 anos é muito tempo para mim. No entanto, se você fizer valer a pena, acho que posso ficar aqui por 2 anos. O tesouro. Deixarei que você pegue um tesouro do nosso clã Dragão Azul para cada criança minha que você curar depois de Xuanbin, disse Jiao Zenhai. Yuan estreitou os olhos, mas não respondeu imediatamente. Deixe-me pensar a respeito. Podemos continuar esta conversa depois que eu curar seu filho, já que ainda não sabemos se ele conseguirá suportar até que eu remova completamente o veneno do corpo dele. Afinal, é um processo doloroso. Certo. Jiao Zenhai assentiu com a cabeça, um lampejo de esperança em seu olhar. Após conversar com Jiao Zenhai, Yuan falou com o Imperador Dragão. Estarei aqui por pelo menos mais 4 meses para curar Xuanbin. Depois disso posso ou não curar os outros, o que pode levar mais 2 anos. Não vou pedir que você fique aqui comigo, então pode retornar à montanha espiral do dragão. Tem certeza de que quer que eu vá embora? E se? Está tudo bem. Duvido que o clã do Dragão Azul faça algo comigo agora. Mesmo que queiram fazer alguma coisa, a deusa dragão Yeou está ao meu lado. Além disso, minha amiga, Shimeili, deve saber da minha situação. Não quero que ela se preocupe. Entendo. Mas em vez de partir imediatamente, partirei daqui a 4 meses por precaução. Algum tempo depois, Yuan retomou o processo de purificação do corpo de Xuanbin do veneno. O tempo passou rapidamente e num piscar de olhos 4 meses se passaram. Consegui remover 99% do veneno do seu corpo. Embora ainda reste uma pequena quantidade, é insignificante, muito fraca para ter qualquer efeito sobre você. Yuan disse isso para Xuanbin, que estava encharcado de suor. Capítulo 1964. Obrigado. Xuanbin se levantou assim que recuperou energia suficiente e fez uma reverência a Yuan. Sem problemas. Logo depois, eles entraram em contato com Jiao Zenhai e os outros. E então, quais foram os resultados? Perguntou Jiao Zenhai.
Purifiquei 99% do veneno em seu sangue. Quanto ao percentual restante, é muito pouco para ter qualquer efeito sobre ele, então ele está essencialmente curado por completo, explicou Yuan. Obrigado, disse Jiao Zhenhai com a cabeça ligeiramente baixa. Agora sobre os outros. Yan então disse, deixe-me descansar por alguns dias, depois quero dar uma olhada em seu tesouro. Se o conteúdo me interessar, aceitarei sua oferta. Nesse caso, entre em contato comigo quando estiver pronto. Já preparei um quarto para você. Logo em seguida, Yan foi conduzido ao seu quarto. Vou voltar agora para a montanha espiral do dragão, disse o imperador dragão em frente ao seu quarto. Yan assentiu com a cabeça. Voltarei assim que terminar aqui. Obrigado por terem vindo comigo. O imperador dragão deixou Yan sozinho pouco depois, mas ainda não abandonou o clã do dragão azul. Jiao Zhenhai, retornarei agora à montanha espiral do dragão. Já? Isso significa que o enviado não vai. Não é isso. Voltarei sozinho. O enviado sênior permanecerá aqui. Aliás, acredito que o enviado sênior já tenha decidido ajudar sua família, por isso está me mandando embora. É mesmo. Jiao Zhenhai suspirou aliviado. A segurança do enviado sênior agora é responsabilidade do seu clã dragão azul. Se algo acontecer com o enviado sênior enquanto eu estiver ausente, vocês terão que responder por toda a montanha espiral do dragão. Jiao Zhenhai zombou. Relaxe, imperador dragão. Ele é o salvador do nosso clã dragão azul. Nós o levaremos de volta à montanha espiral do dragão em segurança assim que ele terminar aqui. O imperador dragão acenou com a cabeça e saiu sem dizer mais nada. Alguns dias depois, Yuan saiu de seu quarto e foi escoltado pessoalmente por Jiao Zhenhai até o tesouro do clã dragão azul. Diferentemente da maioria dos tesouros confinados ao espaço físico, este estava escondido em uma dimensão separada, o mundo pessoal de Jiao Zhenhai. Ao entrar, Yuan se viu diante de uma estrutura maciça de formato quadrado que lembrava um antigo museu, grandiosa e imponente. A entrada estava selada atrás de uma poderosa formação de nível 9, uma barreira que somente Jiao Zhenhai poderia abrir. Lá dentro, o edifício se abria para uma única e vasta câmara, e Yuan foi recebido por uma visão impressionante. Fileiras e mais fileiras de tesouros, cada um cuidadosamente exposto em elegantes vitrines e ao longo de prateleiras de parede finamente esculpidas. A imensidão dos tesouros guardados na câmara fazia com que o próprio ar pulsasse com energia espiritual concentrada. A pressão era imensa, tão densa e avassaladora que um cultivador no reino da iluminação espiritual seria esmagado no instante em que entrasse. Observe tudo com calma e se vir algo que lhe interesse, não hesite em dizer, disse Jiao Zhenhai, fazendo um gesto para que Yuan entrasse. Yuan não perdeu tempo e começou imediatamente a examinar os tesouros. A grande maioria dos tesouros dentro do tesouro eram armas, armaduras e artefatos. A maioria era de grau mítico ou superior. As prateleiras dedicadas a pílulas continham uma variedade deslumbrante de elixires de nível 8 e, entre eles, algumas pílulas de nível 9 extremamente raras. Apenas os melhores e mais poderosos tesouros chegam ao nosso tesouro, disse Jiao Zhenhai em tom orgulhoso. Eu consigo ver isso, disse Yuan com um sorriso. Quanto mais Yuan explorava o tesouro, mais tentado ficava a aceitar a oferta de Jiao Zhenhai. 2 anos. Embora não seja muito tempo para a maioria das pessoas, para mim é muito tempo. Com seus talentos, Yuan poderia facilmente alcançar em 2 anos o que a maioria das pessoas leva séculos para conseguir, sem mencionar que seu corpo real ainda estava preso na terra. Após várias horas examinando meticulosamente cada tesouro, Yuan finalmente chegou ao outro lado da sala. Lá, separado de todos os outros, havia um único item em exposição, ligeiramente elevado e protegido por uma barreira reforçada. Dentro dele repousava um cristal azul deslumbrante, que brilhava suavemente com uma luz serena, porém poderosa. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, não maior que uma gota d'água, seu brilho cintilava como luar sobre a água parada, e sua aura era diferente de tudo que havia na sala. Que tesouro é esse? Perguntou Yuan, com o olhar fixo no cristal azul luminoso. A expressão de Jiao Zhenhai endureceu ligeiramente antes de ele esboçar um sorriso nervoso e dizer: essa é a nossa herança de família, a lágrima dos céus azuis. Lágrima dos céus azuis? Nunca ouvi falar. Então este é o tesouro que a pessoa que envenenou seu clã queria. Para que serve? Jiao Zhenhai balançou a cabeça e disse, sendo completamente honesto, não tenho a mínima ideia do que isso faz. Então você tem um cristal desconhecido como herança de família? Yuan ergueu as sobrancelhas, perplexo. Este tesouro pertence à nossa família desde tempos antigos. Disse que ele costumava pertencer a um dos nossos ancestrais. Yuan encarou o cristal em silêncio. Sua aura singular não era o único motivo de seu interesse. 9 símbolos do dragão está reagindo a algo. Os 9 símbolos do dragão têm apresentado comportamentos estranhos desde que ele entrou no tesouro, e atualmente estão tendo a reação mais forte. Há alguma chance de você me dar esse tesouro em troca do tratamento? Estou disposto a tratar todos os seus filhos por esse único tesouro, disse Yuan. E isso é... Desculpe, mas isso é impossível. Yuan ponderou por um momento antes de falar. E se eu lhe desse algumas gotas do sangue do monarca imortal? O quê? O sangue do monarca imortal? Jiao Zhenhai não podia acreditar no que ouvia e quase caiu de choque. Entre as raças bestiais existia uma lenda muito famosa que perdurou por gerações. Dizia-se que o sangue do monarca imortal possuía uma propriedade miraculosa, a capacidade de elevar a linhagem de qualquer um que o absorvesse. Para as bestas de linhagem real, que valorizavam a pureza de seu sangue mais do que a própria vida, tal coisa era inestimável. Jiao Zhenhai engoliu em seco, nervoso, enquanto ponderava seriamente a proposta de Yuan. Capítulo 1965. Após Yuan oferecer o sangue do monarca imortal pela lágrima dos céus azuis, Jiao Zhenhai começou a considerar seriamente sua oferta. O sangue do monarca imortal não só ajudaria o clã do dragão azul a recuperar sua linhagem enfraquecida, como poderia até mesmo fortalecê-la além de sua pureza original.
Quantas gotas do sangue do monarca imortal você possui? Perguntou Jiao Zenhai em tom hesitante. Yuan sorriu e disse, o suficiente para você e todos os seus filhos. Tudo isso? Jiao Zenhai quase não acreditou no que ouviu. No entanto, Jiao Zenhai não concordou de imediato e ponderou. As lágrimas dos céus azuis pertencem à nossa família desde tempos imemoriais, mas, para ser sincero, não temos utilidade para elas. Aliás, nem sabemos para que servem. Contudo, se tivéssemos o sangue do monarca imortal, isso resolveria nosso problema e poderia até fortalecer nossa linhagem. Mas para ele oferecer algo tão valioso quanto o sangue do monarca imortal, as lágrimas dos céus azuis devem ser tão valiosas, se não mais valiosas, do que o sangue do monarca imortal. Droga, devo aceitar a oferta dele ou não? Por fim, Jiao Zenhai tomou uma decisão e disse, eu sou. No entanto, a voz de Jiao Zenhai parou abruptamente, e seus olhos se arregalaram em choque e descrença quando Yuan, de repente, tossiu um bocado de sangue. Jiao Zenhai e Yuan olharam para baixo simultaneamente, apenas para ver um tridente azul brilhante atravessando o peito de Yuan, bem onde ficava seu coração. No instante seguinte, Yuan caiu no chão. O quê? Jiao Zenhai exclamou perplexo, principalmente porque reconheceu o tridente. Inconscientemente, ele se virou para olhar a entrada e viu uma figura solitária parada ali. Segundo o ancião? Como você entrou aqui? Não mais importante, o que você pensa que está fazendo? O que parece que estou fazendo? Respondeu o segundo ancião calmamente. Não me diga, que você também traiu o clã do Dragão Azul? A voz de Jiao Zenhai tremia de incredulidade enquanto o choque tomava conta de seu rosto. Após a repentina traição do primeiro ancião e do terceiro ancião, eles interrogaram incansavelmente o segundo ancião durante os últimos 4 meses para garantir que ele não estivesse trabalhando com eles, já que os 3 eram como unha e carne. E depois de muitas horas de interrogatório, o segundo ancião foi inocentado de qualquer suspeita. Mas, infelizmente, por que vocês 3 traíram o clã do Dragão Azul? Jiao Zenhai rugiu enquanto seu cultivo irrompia furiosamente. O segundo ancião deu de ombros e disse, é bem simples. O clã do Dragão Azul não merece mais nossa proteção e lealdade. Você jamais seria tão estúpido a ponto de nos trair por um motivo desses. O segundo ancião sorriu e disse, você tem razão. Encontramos um lugar que merece nossa lealdade. Quem? Para quem você trabalha? Jiao Zenhai rugiu enquanto atacava o segundo ancião. Isso importa mesmo? O clã do Dragão Azul deixará de existir em breve, de qualquer forma. O segundo ancião ergueu calmamente a mão e desviou o golpe furioso de Jiao Zenhai. O choque provocou ondas de choque que se espalharam pelo tesouro, mas como ambos estavam no 4º nível do reino da ascensão divina, permaneceram imóveis em pé de igualdade. Vou arrancar tudo de você à força, mesmo que seja a última coisa que eu faça, rugiu Jiao Zenhai. Quero ver você tentar. Jiao Zenhai e o segundo ancião se enfrentaram ferozmente, sua batalha abalando os próprios alicerces da dimensão. Lâminas de energia rasgaram o ar, ondas de ki celestial colidiram e distorções espaciais se estilhaçaram ao redor deles como vidro. Apesar do poder avassalador de suas técnicas, nenhum tesouro na sala foi sequer perturbado. Todas as armas, pílulas e artefatos permaneceram intactos. Após quase 1000 intensos confrontos, a maré da batalha começou a mudar, e o nível de cultivo do segundo ancião aumentou repentinamente para o 5º nível. O segundo ancião, embora inicialmente em pé de igualdade, imediatamente começou a levar vantagem. Hahaha. E aí, gostou? Eu, que sempre estive um pouco atrás de você, agora sou mais forte. Este é o resultado de trair o clã do Dragão Azul, seu desgraçado desprezível. Por fim, o segundo ancião subjugou Jiao Zenhai e o arremessou através do tesouro. Assim que eu te matar, conseguir a lágrima dos céus azuis e alcançarmos nosso objetivo, receberemos ainda mais benefícios do clã do Dragão Marinho Místico. Jiao Zenhai estremeceu ao ouvir o nome, clã do Dragão Marinho Místico. Vocês estavam conspirando com o clã do Dragão Marinho Místico esse tempo todo? Seus bastardos desprezíveis. Rugiu Jiao Zenhai, sua voz trovejando de fúria. O segundo ancião cobriu a boca com a mão e falou em tom zombeteiro. Ops, eu não devia ter revelado isso. Bem, não importa muito, já que você vai morrer então. No meio de sua sentença, o segundo ancião subitamente enrijeceu, uma forte pontada de dor percorrendo suas costas, como uma lâmina o atravessando. Seus olhos se arregalaram em descrença enquanto ele se virava lentamente, apenas para ver o amparado a poucos centímetros atrás dele, com uma adaga firmemente empunhada na mão. Como você ainda está vivo? O segundo ancião exclamou, cambaleando levemente enquanto uma dor lancinante percorria seu corpo. No entanto, o que o surpreendeu ainda mais do que o fato de Yuan ainda estar vivo depois de ter sido atingido por uma lança no coração foi a forma como ele conseguiu escapar por trás dele sem ser notado. Assim como o primeiro ancião, você parece gostar de atacar as pessoas pelas costas, então vou deixar você experimentar por si mesmo. Como é? Você gosta? Saindo do transe, o segundo ancião rugiu alto e desferiu um golpe selvagem e poderoso com o braço. A cabeça de Yuan foi arrancada de seus ombros antes de ser arremessada pelo cômodo, onde atingiu a parede com um respingo repugnante de sangue. Aquele filho da puta. Não sei como ele sobreviveu a um golpe no coração, mas com certeza está morto agora. Nenhum mortal sobrevive sem a cabeça. No entanto, quando o segundo ancião se afastou da parede manchada de sangue e voltou-se para Yuan, seus olhos se arregalaram em choque e sua tez empalideceu instantaneamente, quase como se tivesse visto um fantasma. E aí, disse Yuan com um sorriso no rosto. Capítulo 1966. Como se tivesse sido atingido por um pesadelo repentino, o segundo ancião recuou horrorizado. Com um suspiro agudo, saltou para trás instintivamente. Que diabos é você? Exclamou o segundo ancião com a voz embargada pelo medo.
Como você ainda está vivo? Antes que Yuan pudesse responder, o segundo ancião falou novamente, não pode ser. Essa habilidade regenerativa. Você é um demônio. Hahaha. Yuan riu das suposições do segundo ancião. Essas são suas últimas palavras? O segundo ancião cerrou os punhos e rugiu. E daí se você é um demônio? Você ainda é apenas um imperador divino. Posso esmagá-lo com um dedo. O segundo ancião ergueu um dedo trêmulo em direção a Yuan, concentrando o Ki celestial com uma intenção assassina ardendo em seus olhos. Mas no instante em que o Ki celestial começou a fluir através dele, uma dor lancinante irrompeu das profundezas de seu corpo, muito mais intensa do que antes. Sua expressão se contorceu em agonia enquanto a sensação de queimação se multiplicava, percorrendo suas veias como um incêndio, ameaçando dilacerá-lo por dentro. Isto é veneno? Você me envenenou? O segundo ancião imediatamente pegou um punhado de pílulas e as engoliu simultaneamente ao perceber que Yuan o havia envenenado. Essas pílulas não vão te salvar, disse Yuan friamente. A ruína dos céus é um dos venenos mais letais do universo. A menos que você tenha se preparado especificamente para ela, não conseguirá se livrar dela. Além disso, Yuan havia atingido o segundo ancião com o abismo nefasto, sua arma da alma que não apenas amplificava a potência da ruína celestial, mas também acelerava seus efeitos a um grau aterrador. Apesar de possuir um nível de cultivo muito superior ao do primeiro ancião, o segundo ancião sucumbiu ao veneno em menos tempo. O segundo ancião caiu de joelhos um instante depois. Contudo, apesar de sua situação aparentemente desesperadora, ele sorriu e disse, então você conseguiu matar meu corpo físico, mas enquanto minha alma estiver intacta, eu não estou morto. Eu sei, disse Yuan. Também sei que não tenho o poder de destruir sua alma. No entanto, conheço alguém que pode. Hahaha, o segundo ancião riu, mesmo com a dor distorcendo suas feições. Se você está falando do líder do clã, nem mesmo ele poderia destruir minha alma. Não subestime um cultivador do reino da ascensão divina. Yan estreitou ligeiramente os olhos com um tom calmo e desdenhoso. Ascensão de Deus, zombou ele. Matei mais deles do que consigo contar. Yuan imediatamente guardou o abismo nefasto e recuperou o número 1 sob o céu. Zixuan, vou deixá-lo com você. O que aconteceu com usar minha energia em algo que vale a pena? Ele mal merece minha energia, disse Zixuan. Eu sei, mas infelizmente não podemos deixá-lo viver. De repente, número 1 sob o céu começou a tremer, irradiando uma intensa luz dourada por toda a sua forma. O brilho tornou-se ofuscante, até que a própria luz começou a se transformar, condensando-se e remodelando-se. Momentos depois, onde antes pairava a arma, estava a bela figura de uma mulher adulta. Sua presença era régia e imponente, suas curvas voluptuosas envoltas em vestes negras e douradas que cintilavam como a luz das estrelas. Sua espada se transformou em um humano. Jiao Zhenhai observava a cena diante de si com uma expressão atonita. Zixuan examinou seu corpo por um momento antes de se virar para Yuan com uma expressão insatisfeita e disse, consigo assumir esta forma? Já que você elevou seu cultivo ao nível de imperador divino, mas não é suficiente. Mal consigo durar alguns minutos agora, e isso não será nem de perto o bastante para me satisfazer. Precisarei permanecer nesta forma por pelo menos um mês para ter uma sessão adequada com você. Um mês inteiro? Por favor, me poupe, disse Yuan com um sorriso forçado. Eu me recuso. Isso é inegociável, especialmente porque você me deixou naquele lugar deprimente por tanto tempo. O segundo ancião ficou paralisado, com os olhos fixos em Zixuan enquanto ela conversava casualmente com Yuan, mas não por paixão. Não era sua beleza estonteante que o deixava atordoado, mas a aura avassaladora e insondável que emanava dela. Enfim, deixe-me cuidar desse lixo primeiro. Zixuan voltou lentamente o olhar para o segundo ancião. No instante em que os olhos dela encontraram os dele, seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. O peso esmagador da presença dela, transmitido por um simples olhar, foi suficiente para aniquilar sua vontade. Naquele instante, toda a esperança se esvaiu dos olhos do segundo ancião. Ele sabia que não estava diante de um cultivador, mas de algo muito além de sua compreensão. Como ousa um rato desprezível pôr suas patas imundas sobre minha amada? A voz de Zixuan ecoou. Ela deu um único passo em direção ao segundo ancião, gracioso e ao mesmo tempo absoluto. No instante em que seu pé tocou o chão, uma onda de força avassaladora irrompeu, imbuída do Ki da espada suprema. Toda a dimensão estremeceu em silencioso temor, como se reverenciasse a pura majestade da presença de Zixuan. Ao redor deles, as vitrines que haviam permanecido intactas mesmo após a batalha cataclísmica entre Jiao Zhenhai e o segundo ancião começaram a rachar. Ao dar o segundo passo, Zixuan fez com que todas as vitrines do tesouro se dissolvessem em inúmeros fragmentos, impossíveis de serem vistos a olho nu. O corpo do segundo ancião teve o mesmo destino. Num instante ele estava ali e no seguinte havia desaparecido. Sem sangue, sem vestígios. Nem mesmo um grão de poeira permaneceu. Ele fora apagado completa e totalmente. Contudo, o segundo ancião ainda estava vivo, pois sua alma ainda existia. No entanto, isso não duraria muito, apenas até Zixuan dar seu terceiro passo. Percebendo que estava condenado, o segundo ancião falou com Jiao Zhenhai por transmissão de voz antes de ser apagado da existência. Mesmo que você me mate, o clã do dragão marinho místico já está a caminho. Será apenas uma questão de tempo até que o clã do dragão azul caia diante deles. Após o segundo ancião ser reduzido a nada, Zixuan deu meia volta e começou a caminhar em direção a Yuan. Seus passos, embora silenciosos, carregavam uma presença que fazia o próprio ar se abrir diante dela. Quando ela parou diante dele, com o corpo radiante, inclinou-se e lhe deu um beijo apaixonado com seus lábios macios. Vou tirar um cochilo. Trabalhe duro para aprimorar seu cultivo para que possamos nos divertir mais tarde, disse ela a ele antes de retornar à sua forma de espada e ficar em silêncio. Capítulo 1967.
Após guardar o número 1 sob o céu, Yuan se virou para Jiao Zhenhai, que estava sentado no chão com uma expressão atordoada no rosto, e disse: Peço desculpas pela destruição deste lugar. Jiao Zhenhai olhou em volta com uma expressão atonita no rosto antes de responder: Tudo bem, contanto que os tesouros em si não sejam danificados. Obrigado. Bem, sobre o que você estava tentando me dizer a respeito da nossa oferta. Jiao Zhenhai levantou-se lentamente e falou em tom solene: Estou disposto a lhe dar a lágrima dos céus azuis em troca do sangue do monarca imortal. Mas quero mais uma coisa em troca. O que é? Ajude-me a defender meu clã Dragão Azur, disse Jiao Zhenhai com uma expressão séria no rosto. Defender o clã do Dragão Azur? Do que você está falando? Yuan ergueu uma sobrancelha, sem saber o que o segundo ancião havia dito a Jiao Zhenhai por transmissão de voz. Jiao Zhenhai explicou imediatamente a situação. O clã do Dragão Marinho Místico, com quem os anciãos têm trabalhado, está vindo para cá neste exato momento. O segundo ancião me disse isso pouco antes de sua morte por meio de uma transmissão de voz. Sem os 3 anciãos, nossas chances de derrotar o clã do Dragão Marinho Místico são mínimas, para não dizer nulas. Contudo, com você, e a ajuda de sua espada, talvez possamos vencer. Yuan não respondeu imediatamente. Zichuan havia gasto a maior parte de sua energia e provavelmente levaria várias semanas, se não meses, para se recuperar completamente. Se o clã do Dragão Marinho Místico aparecesse antes que ela se recuperasse, a situação poderia ficar perigosa. É claro que ele ainda tinha a deusa Dragão Yeou, mas não tinha certeza do que ela realmente poderia fazer em seu estado atual. Após refletir por um tempo, Yuan assentiu e disse: Muito bem, ajudarei o clã do Dragão Azur. No entanto, precisarei da lágrima dos céus azul agora. Minha espada está exausta depois de matar o segundo ancião, e preciso recuperá-la. Jiao Zhenhai acenou com a cabeça, ok. Algum tempo depois, Jiao Zhenhai entregou a lágrima dos céus azuis a Yuan. Vou usar isso agora mesmo. Você deve avisar o resto da sua família. Eu sei que não é o momento apropriado para perguntar isso, mas o que isso faz? Jiao Zhenhai não conseguiu conter sua curiosidade. No entanto, Yuan deu de ombros e respondeu com sinceridade: Não sei. O quê? Então por que você quer isso? Meus instintos, disse ele. Jiao Zhenhai ficou em silêncio. Após um instante, ele perguntou: Você vai fazer isso aqui? De preferência, já que ninguém pode me incomodar aqui. Não se preocupe, não roubarei seus tesouros, se é isso que te preocupa. Eu confio em você. Sem dizer mais nada, Jiao Zhenhai saiu do tesouro e convocou todos os membros do clã Dragão Azur. Enquanto isso, Yuan estava sentado no chão com a lágrima dos céus azuis em suas mãos. Sua resistência ao frio melhorou significativamente? Progresso, 7%. A resistência ao frio de Yuan tem aumentado desde que ele tocou na lágrima dos céus azuis, o que foi uma grata surpresa. Algum de vocês sabe o que é isto? Perguntou Yuan aos outros. Não, respondeu Lan Yinjin prontamente. Eu também nunca vi nem ouvi falar desse tesouro antes, disse Yuning. Esse é o coração da fênix de gelo que congela os céus, disse Feng Yuxian. Este é o coração de uma fênix, repetiu Yuan, erguendo uma sobrancelha em surpresa. Sim, confirmou Feng Yuxian. A fênix de gelo arrepiante é uma espécie rara e poderosa cujas chamas não queimam, mas congelam tudo que tocam. Seus corações contêm imensa energia Yin e são considerados inestimáveis entre os cultivadores do atributo Yin. Honestamente, estou surpreso que um deles tenha conseguido se preservar por tanto tempo, comentou Feng Yuxian. Afinal, a fênix de gelo arrepiante está extinta há eras. Então, que tipo de efeito isso tem? Perguntou Yuan. É extraordinário, explicou Feng Yuxian. Para os cultivadores, concede a capacidade de cultivar e manipular energia de atributo Yin, mesmo que não tivessem afinidade prévia com ela. Quanto às bestas, consumi-la pode transformar sua linhagem sanguínea em uma alinhada com o Yin. E se já possuírem uma linhagem sanguínea de atributo Yin, isso elevará sua linhagem a um nível completamente novo. Não me admira que o clã do Dragão Marinho Místico esteja tentando destruir o clã do Dragão Azur só para pôr as mãos nesse tesouro, murmurou Yuan. De qualquer forma, vou consumir isso agora. Sem hesitar um instante, Yuan levou o coração da fênix de gelo arrepiante aos lábios e deu uma mordida. Embora tivesse a dureza de cristais, seus dentes afundaram nele sem esforço, como se estivesse mordendo um pedaço de bolo delicado. No instante em que tocou sua língua, o coração cristalizado derreteu como algodão doce, liberando uma intensa onda de energia gélida que se espalhou por todo o seu corpo. O efeito harmonioso de refinamento do corpo imortal foi ativado? É o coração da fênix de gelo arrepiante foi refinado pelo físico imortal refinador do céu harmonioso? De repente, todo o corpo de Yuan rompeu em uma labareda de chamas azul celeste, irradiando um frio intenso tão profundo que ele sentia como se estivesse sendo queimado e congelado simultaneamente. O ar ao redor tremeu e num piscar de olhos, todo o tesouro foi coberto por uma espessa camada de gelo brilhante. Prateleiras, paredes, até mesmo o chão sob seus pés cristalizaram-se sob a energia Yin avassaladora que agora emanava de seu corpo. O próprio Yuan também se transformou em uma estátua de gelo. Quanto à sua resistência ao frio, ela melhorou a um ritmo assustador. E progresso, 23%. Progresso, 66%. Progresso, 81%. Em apenas alguns dias, seu progresso disparou para 99%. Entretanto, o clã do Dragão Azur começou a se mobilizar para a guerra contra o clã do Dragão Marinho Místico. Com uma população superior a 100 mil habitantes, incluindo os que residiam na cidade, suas forças eram vastas. Embora nem todos os membros fossem aptos para o combate, a grande maioria já havia alcançado pelo menos o reino divino. A cidade, que antes fervilhava como qualquer povoado comum, transformou-se numa fortaleza da noite para o dia. Barricadas foram erguidas onde antes existiam mercados. Formações defensivas foram ativadas no fundo do mar e patrulhas de guerreiros blindados agora percorriam a área ao redor do território do clã Dragão Azul.
Capítulo 1968. Onde está o enviado sênior? Perguntou Jiao Xuanbin a Jiao Zhenhai um mês depois de terem começado os preparativos para a guerra. Ele está em reclusão. Tem certeza de que ele será de alguma ajuda? Ele está apenas no auge do nível de Imperador Divino, disse Jiao Binglan, expressando suas dúvidas. E para constar, ainda não acredito que ele tenha conseguido derrotar o primeiro ancião. Jiao Zhenhai olhou para sua filha tola e disse, eu não mencionei isso, mas foi ele quem matou o segundo ancião. Se não fosse por ele eu não estaria aqui agora. O quê? Ele matou o segundo ancião, que é o mais forte entre os 3 anciãos. Os demais membros do clã do Dragão Azul expressaram choque e perplexidade ao saberem disso. Binglan, você precisa começar a respeitá-lo, ou vai se arrepender depois, disse Jiao Xuanbin a ela. Seu ódio é irracional desde o início. Ele não fez nada para te ofender e ajudou muito o nosso clã. Se não fosse por ele, os 3 anciãos continuariam nos apunhalando pelas costas. Isso é, Jiao Binglan ficou em silêncio. De repente alguém entrou correndo na sala e gritou. Avistamos o clã do Dragão Marinho Místico. Eles chegarão ao nosso território em 2 semanas. Quantas pessoas eles têm? Perguntou Jiao Zhenhai. Cerca de 50 mil. Eles trouxeram apenas 1/4 das suas forças? Esses bastardos estão nos subestimando demais. Jiao Zhenhai rangeu os dentes de frustração. Contudo, ele não se atreveu a subestimar seus oponentes. Afinal, o clã do Dragão Marinho Místico era uma linhagem real como a deles. Ao mesmo tempo, Yuan acabara de absorver a lágrima dos céus azuis. Progresso, 100%. Seu corpo imortal de refinamento celestial harmonioso fundiu-se com sucesso à imunidade ao frio. Físico imortal de refinação celestial harmoniosa, incompleto, evoluiu para físico imortal de refinação celestial harmoniosa, concluído. Bum! No momento em que Yuan completou seu refinamento do corpo imortal do céu harmonioso, o gargalo que o mantinha no auge do Imperador Divino se rompeu, e seu cultivo começou a ascender para o próximo nível. Você alcançou o 1º nível de Soberano Divino? Você alcançou o 5º nível de Soberano Divino? Você alcançou o 9º nível de Soberano Divino? Você alcançou o 1º nível de Ancestral Divino? Num piscar de olhos, o cultivo de Yuan ascendeu ao ápice do reino do Ancestral Divino, a apenas um passo da Ascensão Imortal. Contudo, entrar no reino da Ascensão Imortal não era tão simples quanto acumular energia espiritual suficiente. Um cultivador precisava de uma força da alma excepcional e, mais importante, de uma profunda compreensão da natureza do próprio cultivo. Essa era a barreira que aprisionava inúmeros especialistas no nível de Ancestral Divino. É claro que o anão era um cultivador comum. Sua força da alma já rivalizava, se não superava, a dos imortais, e com a vasta experiência e conhecimento que acumulara em suas vidas passadas, ele só precisava tentar entrar nesse estado. Não, ele podia entrar na Ascensão Imortal até mesmo dormindo. Após respirar fundo, Yuan iniciou sua tentativa de alcançar a Ascensão Imortal, o primeiro passo em seu caminho rumo à verdadeira imortalidade. Momentos depois, uma onda de Qi imortal irrompeu do corpo de Yuan, inundando o ar com uma pressão ilimitada. Você deu com sucesso o primeiro passo rumo à verdadeira imortalidade, entrando no 1º nível da Ascensão Imortal. Para ascender ao próximo nível, é preciso refinar continuamente a força da alma e aprofundar a compreensão do Dao. No entanto, para alguém como Yuan, era apenas uma questão de escolher ou não ascender. Poucos segundos após alcançar o 1º nível da Ascensão Imortal, outra onda de Qi imortal emanou do corpo de Yuan, enquanto seu cultivo subia para o 2º nível. Você entrou com sucesso no 2º nível da Ascensão Imortal? A partir daquele momento, Yuan avançou por cada nível como se fosse uma brincadeira de criança. Num piscar de olhos, alcançou o 9º nível da Ascensão Imortal, a apenas um passo de se tornar um imortal. Contudo, esse passo final era inimaginavelmente vasto, um abismo onde inúmeros cultivadores haviam vacilado e caído. É claro que se Yuan quisesse dar esse passo, poderia fazê-lo facilmente. No entanto, ao tentar, deparou-se com uma barreira familiar. Então meu físico ainda tem espaço para crescer, hein? Ponderou Yuan. Pensando bem, minhas imunidades a fogo e frio estão apenas no 1º estágio, enquanto minhas imunidades a veneno e raio já atingiram o ápice. Parabéns por alcançar o ápice da Ascensão Imortal, jovem mestre. Feng Yuxian exclamou em tom de comemoração. Você está a um passo de se tornar um imortal de bronze, disse Lan Yinjin. Nunca vi nem ouvi falar de ninguém que tenha ido do 1º nível ao pico de uma só vez. E o Ning murmurou com voz atordoada. Não foi apenas meu cultivo que se beneficiou da lágrima dos céus azuis. Eu também adquiri novas habilidades. Yuan abriu as palmas das mãos e invocou uma chama azul. Essas são as chamas únicas da fênix de gelo que congela os céus. A chama que gela os céus. Exclamou Feng Yuxian. Essa é apenas uma das poucas habilidades que adquiri. Mostrarei o resto mais tarde, disse Yuan com um sorriso. De qualquer forma, há quanto tempo estou cultivando? Perguntou ele em seguida. Pouco mais de um mês. Já que ninguém me incomodou, presumo que o clã do Dragão Marinho Místico ainda não chegou. Muito bem, vamos verificar a situação. Yuan deixou o tesouro pouco depois. No instante em que Yuan saiu do tesouro, Jiao Zhenhai percebeu e imediatamente parou tudo o que estava fazendo para se encontrar com Yuan. Enviado sênior. Já terminou seu período de reclusão? Perguntou Jiao Zhenhai. Yuan assentiu com a cabeça e disse, sim. Ele liberou parte do que havia cultivado. Ascensão imortal de 9º nível? Você realmente alcançou esse nível partindo do auge do Imperador Divino em apenas um mês? Jiao Zhenhai exclamou em voz alta sem ousar acreditar no que via. Isso se deve principalmente à lágrima dos céus azuis. O quê? Lágrima dos céus azuis? Do que ele está falando, pai? Perguntou Jiao Binglan com um olhar atordoado. Jiao Zhenhai, que manteve o acordo em segredo durante todo esse tempo, finalmente explicou toda a situação a todos os presentes. Capítulo 1969. O quê? Você deu a relíquia de família para ele?
exclamou Binglan com uma expressão horrorizada após ouvir a explicação de Jiao Zhenhai. Não foi só Jiao Binglan. Jiao Xuanbin e os outros também ficaram chocados. Nenhum deles poderia imaginar que Jiao Zhenhai estaria disposto a se desfazer da herança de família. Eu entendo seus sentimentos, mas de que adianta nossa herança familiar se nosso clã for destruído na tentativa de protegê-la? Além disso, receberemos o sangue do monarca imortal. Esta é uma bênção que nenhum de vocês consegue sequer imaginar, disse Jiao Zhenhai. O sangue do monarca imortal? Binglan e os outros se viraram para olhar para Yuan com olhares desconfiados. Yuan sorriu de volta e disse, obrigado por me permitir consumir a lágrima dos céus azuis. Aqui está o sangue do monarca imortal, como prometido. Antes de sair do tesouro, Yuan recolheu algumas gotas do seu sangue e guardou-as em pequenos frascos de vidro. Ele pegou uma caixa de madeira e a entregou a Jiao Zhenhai, que a aceitou com as mãos trêmulas. Jiao Zhenhai não perdeu tempo em abrir a caixa assim que a teve em mãos. Com certeza, lá estavam 6 frascos, o suficiente para ele e seus filhos. O clã do dragão marinho místico chegará em 2 semanas. Precisamos absorver isso para nos fortalecermos até lá. Jiao Zhenhai entregou uma gota do sangue do monarca imortal a cada um de seus filhos. Obrigado, enviado sênior. Jiao Xuanbin curvou-se em sua direção. Yuan balançou a cabeça e disse, não, você não precisa me agradecer. Eu não lhe dei de graça. Foi uma troca. Jiao Zhenhai e os outros não perderam tempo e foram absorver o sangue do monarca imortal. Enquanto isso, Yuan começou a fazer perguntas sobre o clã do dragão marinho místico. Quem são os membros do clã do dragão marinho místico? Perguntou Yan na primeira pessoa que encontrou. Eles são rivais de longa data do clã do dragão azul desde os tempos antigos, pois ambos possuem o poder de comandar as águas. No entanto, o clã do dragão marinho místico tem adaptado mais técnicas relacionadas ao atributo gelo ultimamente. O clã do dragão azul e o clã do dragão marinho místico já se enfrentaram muitas vezes, mas nunca com consequências tão graves. Até agora, seus conflitos não passavam de escaramuças. Entendo. E quanto à esposa do líder do clã? E quanto ao resto da família dele? Yuan então perguntou sobre a situação do clã Dragão Azul. A senhora morreu tentando derrotar o intruso que tentou roubar a herança da nossa família há milhares de anos. Quanto aos outros, embora não estejam mortos, todos deixaram o clã do Dragão Azul há muito tempo em busca de uma cura para a maldição. No entanto, o líder do clã já deve tê-los notificado da situação, então eles devem estar voltando para cá neste exato momento. Entendo. Yuan murmurou. Ao saberem que o clã do dragão marinho místico estava aprendendo técnicas de atributo gelo, ficou muito claro porque eles queriam a lágrima dos céus azuis, o coração da fênix de gelo que congela os céus. Infelizmente para eles, Yuan já havia absorvido o tesouro para si, então eles estavam travando uma guerra inútil contra o clã do dragão azul. Isso fez Yuan se perguntar se o clã do dragão marinho místico desistiria assim que soubesse disso. Uma semana depois, Jiao Zhenhai e os outros saíram do isolamento, tendo absorvido completamente o sangue do monarca imortal. A primeira coisa que fizeram foi testar suas linhagens sanguíneas e, como esperado, não só a pureza de suas linhagens havia sido restaurada, como também superado seu auge anterior e todos, exceto Xuanbin, ainda tinham veneno em seus corpos. Quanto a Xuanbin, que não foi afetado pelo veneno, sua linhagem sanguínea se tornou a mais pura e poderosa da história do clã, por uma ampla margem. Ver os resultados de Xuanbin trouxe imensa esperança e alegria aos outros, que estavam ansiosos para que seu veneno fosse purificado por Yuan. Enviado sênior, por favor, cuide de nós depois que lidarmos com o clã do dragão marinho místico. Um jovem aproximou-se de Yuan e curvou-se diante dele. Yuan assentiu silenciosamente. Para ser sincero, eu estava cético quanto à autenticidade do sangue do monarca imortal até absorvê-lo, admitiu Jiao Zhenhai com um sorriso forçado no rosto. Mas agora estou muito feliz por ter aceitado sua oferta. É um prazer fazer negócios com você, sorriu Yuan. No dia seguinte, algo mais aconteceu que elevou consideravelmente o espírito e o moral do clã Dragão Azul. Reforços chegaram. Papai, o vovô e a vovó voltaram, exclamou Jiao Binglan, correndo para o lado dele. Sério? Jiao Zhenhai exclamou boquiaberto. Antes que pudesse dar um único passo, 2 figuras apareceram diante dele, um homem e uma mulher de meia idade, ambos com as características inconfundíveis do clã Dragão Azul. Pai, mãe, vocês conseguiram voltar a tempo. Jiao Zhenhai correu para cumprimentá-los. Embora seu reforço fosse composto apenas por 2 indivíduos, ambos eram figuras poderosas no reino da ascensão divina, e eram os pais de Jiao Zhenhai. Voltamos correndo assim que recebemos seu contato de emergência. Qual é a situação agora? Perguntou o homem de meia idade. O clã do dragão marinho místico chegará em menos de uma semana, disse Jiao Zhenhai. Permita-me mantê-lo informado por enquanto. Nas horas seguintes, Jiao Zhenhai contou tudo aos seus pais, desde o encontro fatídico com Yuan até como resolveu a crise. Ele não fez nenhuma tentativa de esconder o fato de ter trocado a herança de família pela ajuda de Yuan e pelo sangue do monarca imortal. Quando ele terminou, seus pais estavam tremendo, não de raiva do clã do dragão marinho místico, nem pela perda da relíquia de família, mas por um motivo completamente diferente. Seu pirralho, como ousa pedir sangue do monarca imortal apenas para seus filhos e para você? E nós, seus próprios pais? Já se esqueceu de nós em tão pouco tempo? Seu pai se levantou e rugiu de raiva. Sua mãe expressou queixas semelhantes. Em outras palavras, eles estavam irritados por terem sido excluídos de uma experiência única na vida. Capítulo 1970. Ao sentir a pressão dos pais sobre ele, Jiao Zhenhai rapidamente disse, espere. Foi ele quem fez a oferta. 6 gotas do sangue do monarca imortal já são muita coisa. Se eu tivesse pedido mais, ele provavelmente teria recusado. Seus pais se sentaram novamente e diminuíram a pressão depois de ouvirem isso.
Você acha que ele estaria disposto a doar mais 2 gotas do sangue do monarca imortal, se é que ele as possui? Por que você está me perguntando isso? Você deveria perguntar a ele. Jiao Zenhai deu de ombros. Seus pais imediatamente se levantaram e começaram a espancá-lo. Algum tempo depois, Jiao Zenhai levou seus pais até Yuan. Senhor enviado sênior, o senhor teria um tempinho? Meus pais gostariam de falar com o senhor. Seus pais? Yuan ergueu uma sobrancelha ao olhar para as 2 pessoas que estavam atrás de Jiao Zenhai. Meu nome é Jiao Longfei, sou o pai dele, disse Jiao Longfei enquanto agarrava as roupas de Jiao Zenhai e o puxava para longe. Sou Jiao Shonji, a mãe dele. Se não se importar, gostaríamos de ter uma breve conversa com você. Yuan já havia adivinhado suas intenções e os cumprimentou com um sorriso calmo. Vocês vieram perguntar sobre o sangue do monarca imortal, não é? O casal ficou atônito com a franqueza dele, pego de surpresa e momentaneamente sem palavras. Embora isso faça parte da conversa, nós queríamos principalmente agradecer por você ter ajudado nossa família. Jiao Longfei respondeu em tom rígido. Yan então disse, infelizmente minha transação com o líder do clã já terminou, e estou ajudando o clã do Dragão Azul apenas porque vocês têm algo de que preciso. Isso é. Assim que Jiao Shonji abriu a boca, Yuan a interrompeu. No entanto, isso não significa que eu não possa fazer uma nova transação com vocês duas. Se vocês querem o sangue do monarca imortal, ainda tem um pouco sobrando. Sério? O que você quer para eles? Exclamou Jiao Shonji com a voz cheia de entusiasmo. Não, daremos a vocês 2 tesouros do nosso tesouro por cada gota, disse Jiao Longfei, erguendo 2 dedos à sua frente. Yuan respondeu mostrando 3 dedos. Faça 3 e fechamos negócio, então 6 tesouros no total. Fechado. Embora Jiao Shonji tenha hesitado por uma fração de segundo, ele rapidamente se decidiu e aceitou a oferta de Yuan. Obrigado. Aqui está. Yuan imediatamente pegou 2 frascos e entregou um para cada um deles. Como o clã do dragão marinho místico invadirá em breve, vou entregar isso a vocês com antecedência. Você não vai se arrepender. O casal saiu imediatamente para absorver o sangue. 3 dias depois, o clã do dragão marinho místico chegou mais cedo do que o esperado, antes que os pais de Jiao Zenhai pudessem terminar de absorver o sangue. No entanto, como já haviam começado a absorver o sangue, não podiam ser perturbados, então o clã do dragão azul teve que lidar com a invasão sem eles por enquanto. Enquanto isso, o clã do dragão marinho místico parou nos arredores da cidade subaquática do clã do dragão azul, com seu exército de 50.000 homens erguendo-se imponente e exalando confiança inabalável. Em meio à multidão de soldados, uma figura solitária com um rosto familiar deu um passo à frente e falou com uma voz tão poderosa que ecoou pela cidade, alcançando até mesmo as profundezas dos aposentos do clã Dragão Azul. Clã do Dragão Azul, o clã do Dragão Marinho Místico concede a vocês 24 horas para entregarem a lágrima dos céus azuis. Se não cumprirem nossa exigência dentro do prazo, não nos culpem por quaisquer consequências que possam surgir depois. Esse é o terceiro ancião. Então os rumores de que ele era um traidor eram verdadeiros. O povo do clã do Dragão Azul ficou extremamente surpreso ao ver o terceiro ancião ao lado do clã do Dragão Marinho Místico. Jiao Zenhai apareceu diante deles e zombou friamente. Então vocês vão dar meia volta e ir embora se lhes dermos a lágrima dos céus azuis? O terceiro ancião deu uma gargalhada antes de responder. Claro que não. Se vocês entregarem o tesouro, o clã do Dragão Marinho Místico poupará suas vidas. No entanto, terão que se tornar servos do nosso clã. O clã do Dragão Azul como servos. Só nos seus sonhos. De repente, Yuan apareceu ao lado de Jiao Zenhai e examinou o local com uma expressão serena. Onde está o primeiro ancião? Ele acabou morrendo mesmo depois de você tê-lo salvado? Perguntou Yuan calmamente. No instante seguinte, uma onda de sede de sangue avassaladora varreu a área quando uma nova figura surgiu repentinamente. Yuan voltou sua atenção para esse recém-chegado, um jovem bonito que ele não reconheceu. O belo jovem então rugiu. Só perdi dessa vez porque te subestimei e não usei toda a minha força para evitar ser descoberto. Isso não vai acontecer de novo. Desta vez, eu juro que vou te despedaçar. Ah, é? Você conseguiu um corpo novo em tão pouco tempo? Estou impressionado, disse Yuan com um leve sorriso. E de fato, o jovem impressionante à sua frente não era outro senão o primeiro ancião, que havia transferido sua alma para este novo receptáculo depois que o veneno de Yuan destruiu seu corpo original. Contudo, por ter transferido sua alma para um novo corpo às pressas, o primeiro ancião sofreu uma grave reação adversa, e seu cultivo despencou 2 níveis completos, reduzindo-o a um mero verdadeiro imortal. Quer o clã do Dragão Azul entregue o tesouro ou não? Você está morto, humano. Jiao Zenhai então deu um passo à frente e perguntou. Onde está o resto do clã do Dragão Marinho Místico? Duvido muito que eles confiariam um exército tão grande a você e o deixariam vir aqui sozinho. O terceiro ancião sorriu e disse. Vocês não gostariam de saber? Infelizmente não posso lhes dizer. Jiao Zenhai e os outros franziram a testa, sentindo-se desconfortáveis com toda a situação. E se houver mais deles do que os 50.000 que estão diante de nós agora? Todos eles consideraram essa possibilidade. Após um momento de silêncio, Jiao Zenhai falou, é mesmo? Bem, tenho umas notícias para vocês também. A lágrima dos céus azuis que vocês, seus bastardos, tanto desejam não está mais em nossas mãos. Nós a entregamos. Você o quê? O primeiro ancião e o terceiro ancião gritaram simultaneamente, com os olhos arregalados como pires. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 1971. Vê, vocês estão mentindo. Não tem como o clã do Dragão Azul ter se desfeito de sua herança familiar. O terceiro ancião apontou a mão trêmula para eles e gritou, com a voz repleta de dúvida e incredulidade.
Quem você pensa que está enganando, Jiao Zenhai? Nós te conhecemos melhor do que ninguém aqui. Você não ousaria se separar desse tesouro nem mesmo em seu leito de morte. O primeiro ancião deu uma gargalhada, sem acreditar naquilo por um segundo sequer. Jiao Zenhai zombou e disse, você não precisa acreditar em mim, mas nesse ritmo você vai acabar travando uma guerra sem sentido. Sem sentido? Você realmente acha que a lágrima dos céus azuis é o único motivo de estarmos aqui? O terceiro ancião balançou a cabeça negativamente. O clã do dragão azul e o clã do dragão marinho místico estão em conflito desde tempos antigos. Não acham que finalmente chegou a hora de acabar com isso de uma vez por todas, disse o primeiro ancião. Vocês dois não possuem linhagem real? Não causaria sérias complicações se vocês dois entrassem em conflito? Perguntou Yuan de repente. O que você sabe, humano? Só porque temos linhagem real não significa que somos aliados. Pelo contrário, isso só alimenta nossa rivalidade, retrucou friamente o primeiro ancião. O que devemos fazer? Jiao Zenhai falou repentinamente com Yuan usando transmissão de voz. É óbvio que eles não vão recuar, mesmo que não tenhamos mais a lágrima dos céus azuis. Será que devemos esperar o prazo de 24 horas e ver o que acontece? Isso também dá tempo para meus pais absorverem o sangue do monarca imortal. Yuan respondeu, embora esperar possa parecer a coisa certa a fazer, tenho a sensação de que há mais deles do que aparentam. Também é suspeito que ninguém do clã do dragão marinho místico esteja presente. Eles podem estar planejando uma emboscada por conta própria. Se for esse o caso, devemos lidar com os presentes antes que eles cheguem. Jiao Zenhai ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de Yuan. Era definitivamente suspeito que o clã do dragão marinho místico tivesse comprometido apenas uma fração de suas forças para o que deveria ser uma guerra total, e nenhum membro legítimo do clã estivesse presente. Quanto mais pensava nisso, mais forte se tornava seu desconforto. Como a guerra é inevitável, precisamos dar o primeiro passo e enfraquecer suas forças atuais antes que seus reforços cheguem. Tomada sua decisão, Jiao Zenhai invocou sua arma, um majestoso tridente azul e dourado, apontou para o exército do clã do dragão marinho místico e rugiu com fúria estrondosa. Matem todos eles. O que? O primeiro ancião e o terceiro ancião ficaram atonitos com a declaração repentina de Jiao Zenhai, suas expressões congeladas em descrença. Atrás deles, o exército se agitava com visível confusão e hesitação. Ninguém esperava que o clã do dragão azul lançasse o primeiro ataque. No instante seguinte, quase 80.000 especialistas saíram da cidade como uma onda gigante, cercando rapidamente o clã do dragão marinho místico. A negociação terminou. Matem todos. Rugiu o terceiro ancião. E assim, o clã do dragão azul e o clã do dragão marinho místico finalmente entraram em conflito. O campo de batalha rugia em caos enquanto inúmeros cultivadores do reino divino trocavam golpes, fazendo tremer as profundezas do mar. Entre eles, o clã do dragão azul contava com quase 2.000 imortais, superando em número o clã do dragão marinho místico, que tinha pouco mais da metade desse número sob seu comando. Jiao Zenhai avançou contra o terceiro ancião com determinação inabalável, enquanto o primeiro ancião, com os olhos ardendo de fúria, perseguia Yuan. Se você não conseguiu me derrotar enquanto estava no reino da ascensão divina, o que te faz pensar que será capaz de me derrotar como um verdadeiro imortal? Yuan comentou enquanto desviava o primeiro golpe do primeiro ancião. Não ouse me subestimar. Meu cultivo pode ter diminuído, mas ainda posso usar Ki Celestial. O primeiro ancião rugiu enquanto liberava seu Ki Celestial. Embora não fosse tão forte quanto antes, ainda era suficiente para pressionar Yuan, que havia elevado seu cultivo ao ápice da ascensão imortal. Sua compreensão do Ki Celestial aumentou ligeiramente? Com o número 1 sob o céu em suas mãos, Yuan lutou contra o primeiro ancião enquanto era constantemente suprimido pelo Ki Celestial. Apesar da vasta disparidade em seu cultivo, Yuan não se deixava abater. Espere um segundo. O cultivo dele está no auge da ascensão imortal. Mas ele estava apenas no auge do Imperador Divino quando o vi pela última vez, alguns meses atrás. O primeiro ancião percebeu isso em meio à luta, o que o abalou profundamente. Não. É impossível que seu nível de cultivo tenha aumentado tanto em tão pouco tempo. Esse deve ter sido seu nível de cultivo real desde o início. Mesmo que Yuan lhe tivesse contado a verdade, o primeiro ancião ainda assim não acreditaria. Ei, eu estava pensando. Você não está curioso para saber como está a situação do segundo ancião? O quê? O primeiro ancião franziu a testa. Afinal, vocês dois o deixaram para trás. Não faço a mínima ideia do que você está falando. O segundo ancião não tem nada a ver com o clã do dragão marinho místico. Yuan deu uma risadinha ao ver a tentativa do primeiro ancião de enganá-lo. Não adianta fingir que não sabe de nada. Você não achou estranho que o segundo ancião não estivesse presente em um evento tão importante? Ele já se expôs. Aliás, ele já está morto. O quê? O primeiro ancião parou de lutar repentinamente e recuou. Impossível. A força do segundo ancião rivaliza até mesmo com a de Jiao Zenhai. É verdade. Quer saber quem o matou? Yuan apontou para si mesmo e revelou com um sorriso frio no rosto. O segundo ancião morreu pela minha espada. Ha. Você matou o segundo ancião? Essa é a sua maior mentira até agora. Yuan balançou a cabeça e explicou. Não, eu não disse que o matei. Eu disse que minha espada o matou. Qual é a maldita diferença? Eu adoraria te mostrar, mas infelizmente minha espada ainda está adormecida. Em vez disso, que tal eu te mostrar outra coisa? Yuan guardou a número 1 sob o céu e enfrentou o primeiro ancião sem nenhuma arma. Que truque você tem na manga agora? O primeiro ancião imediatamente aumentou sua guarda, pois já havia experimentado as artimanhas de Yuan diversas vezes. Capítulo 1972. Uma pegadinha, é?
Bom, acho que pode parecer isso para você. Após guardar sua arma, Yuan aproximou-se lentamente do primeiro ancião. Ao ver isso, o primeiro ancião afastou-se apressadamente de Yuan. Uma luz intensa brilhou nos olhos de Yuan, e ele falou em tom baixo, porém imponente: pare. O primeiro ancião ficou extremamente chocado quando seu corpo subitamente parou de obedecer aos seus comandos e interrompeu todos os movimentos. Ajoelhe-se. Como se as palavras de Yuan tivessem domínio sobre sua própria alma, o primeiro ancião caiu de joelhos e se prostrou diante dele. O que está acontecendo? O que você fez? Cale-se. Você só falará quando tiver permissão. O primeiro ancião tentou falar, mas nenhuma palavra lhe saiu. Seus lábios pareciam pesados como uma montanha, e até mesmo o ato de abrir a boca era impossível para ele. Ele lançou olhares frenéticos pelo campo de batalha, desesperado para ver se alguém estava testemunhando aquela humilhação. Mas em meio ao caos ensanguentado, onde cada cultivador lutava por sua vida, nenhuma alma percebeu a submissão silenciosa e unilateral que se desenrolava entre Yuan e o primeiro ancião. Que diabos está acontecendo? Por que meu corpo não está me obedecendo? Ele me envenenou de novo? Mas quando e como ele fez isso? O primeiro ancião acreditava que havia sido envenenado novamente, mas nunca tinha experimentado ou ouvido falar de um veneno tão poderoso. O que está lhe passando pela cabeça? Deixe-me adivinhar. Você está pensando que eu a envenenei de novo? Yuan falou de repente. Os olhos do primeiro ancião se arregalaram em surpresa com as palavras de Yuan. Então eu estava certo, né? Bom, felizmente para você, eu não te envenenei. A surpresa no rosto do primeiro ancião transformou-se em perplexidade ao ouvir isso. Se ele não havia sido envenenado, qual poderia ser a causa desse fenômeno? Já que você vai morrer em breve, vou lhe contar um segredo. Yan aproximou os lábios das orelhas do primeiro ancião, mas falou por transmissão de voz por precaução. Eu menti quando disse que era enviado da deusa dragão Yeou. Na verdade, eu sou o monarca imortal. Os olhos do primeiro ancião quase saltaram das órbitas em choque. O monarca imortal? Que tipo de absurdo ele está falando? Por mais que quisesse negar, isso explicaria porque estava obedecendo a todas as ordens de Yuan. Agora, morra por mim. Yuan não perdeu tempo e ordenou que o primeiro ancião morresse. O primeiro ancião tossiu um bocado de sangue enquanto, inconscientemente, destruía o próprio coração. Contudo, embora o corpo físico do primeiro ancião tenha morrido, sua alma ainda estava viva, e embora seu cultivo tivesse caído para o reino do verdadeiro imortal, sua alma ainda estava no nível da ascensão divina. Yuan sabia que não conseguiria matar o primeiro ancião tão facilmente e nem se importava em tentar. Em vez disso, calmamente recuperou a vingança do deus dragão e, com um movimento rápido das mangas, lançou a força-alma do primeiro ancião na arma, deixando seu destino nas mãos da deusa dragão Yeou. No instante em que a alma foi selada em seu interior, a vingança do deus dragão tremeu violentamente, como se rugisse de fúria, ecoando a ira da deusa em seu interior. Provavelmente vou ouvir um sermão depois. Yuan engoliu em seco, nervoso. O tremor cessou alguns instantes depois e, como a alma do primeiro ancião não havia sido ejetada da arma, ficou claro o que a deusa dragão Yeou havia feito com ele. Isso fez Yuan se perguntar se alimentar a deusa dragão Yeou com as almas de seres poderosos ajudaria a acelerar sua recuperação. Vamos pensar nisso mais tarde. Yuan voltou seu olhar para o resto do campo de batalha, onde milhares de cadáveres mutilados jaziam espalhados em meio às águas manchadas de sangue, a maioria pertencente ao clã do dragão marinho místico. Ele pensou em usar os poderes do monarca imortal para ajudar o clã do dragão azul, mas isso exigiria uma quantidade enorme de energia para comandar tantos seres poderosos, e ainda havia a possibilidade de reforços inimigos. No fim, Yuan decidiu usar apenas a sua própria força por enquanto. Com a vingança do deus dragão em suas mãos, Yuan começou a atacar todos os combatentes inimigos à vista, visando principalmente aqueles dentro do reino divino, já que eram os alvos mais fáceis e mais numerosos. Após serem alvejados por Yuan, os pobres especialistas do reino divino não tiveram a menor chance, sendo todos mortos com um único golpe. A vingança do deus dragão aumentou em poder após consumir a força vital de um dragão. À medida que o número de vítimas de Yuan aumentava, o mesmo acontecia com o poder de sua arma, graças à sua segunda habilidade única. Não só isso, como ele estava progredindo lentamente em sua missão singular que exigia 100 milhões de mortes. Infelizmente, ele ainda estava muito longe de completá-la. Após massacrar milhares de especialistas do reino divino do clã do dragão marinho místico, a presença de Yuan não podia mais ser ignorada, e ele finalmente atraiu a atenção dos cultivadores do reino imortal. No entanto, os imortais eram orgulhosos demais para se rebaixarem a enfrentar um mero humano do reino da ascensão imortal, alguém que ainda nem sequer havia alcançado a verdadeira imortalidade. Assim, aqueles que também estavam no reino da ascensão imortal começaram a atacar Yuan. Por que você não implica com alguém que está no mesmo nível que você, em vez de implicar com os mais fracos? Um imortal em seu auge, ele gritou ao atacar Yuan. Yuan lançou um olhar rápido ao especialista em ascensão imortal antes de usar Véu das Sombras, desaparecendo instantaneamente da vista de seu oponente. O quê? Onde ele? Antes mesmo que o homem pudesse terminar a frase, Yuan já havia chegado por trás dele como uma sombra para desferir um golpe certeiro. Impossível. O homem murmurou suas últimas palavras enquanto Yuan arrancava brutalmente a vingança do deus dragão de seu cadáver e observava-a afundar lentamente até o fundo do oceano. Se quiserem me deter, é melhor virem com tudo que tem. Yuan gargalhou enquanto continuava a massacrar o exército do clã do dragão marinho místico. Alguém o impeça. O exército do clã do dragão marinho místico rapidamente mergulhou no caos, sua formação desmoronando sob o peso do medo e da confusão.
Capítulo 1973. Percebendo a rapidez com que seu exército estava se desfazendo, os imortais do clã do dragão marinho místico não puderam mais ficar parados e foram atrás de Yuan. Já era hora de ter oponentes à altura. Yuan riu ao confrontar um imortal de bronze, e suas energias imortais colidiram. O quê? Estão me empurrando para trás? O imortal de bronze ficou completamente atônito ao ser forçado a recuar por alguém que ainda estava no reino da ascensão imortal. Um cultivador humano que nem sequer havia alcançado a imortalidade de fato. Como é que o ki imortal dele é tão poderoso? Ele nem sequer é um imortal ainda. Os outros imortais ficaram igualmente abalados pela pura intensidade do ki imortal de Yuan, e os verdadeiros imortais presentes exibiam expressões sombrias, incapazes de esconder sua incredulidade. O ki imortal de Yuan rivalizava com o deles, apesar de ainda estarem na ascensão imortal, enquanto eles se encontravam no ápice do reino imortal, prestes a alcançar a ascensão divina. No mundo do cultivo, a verdadeira imortalidade só é alcançada após transcender o reino da ascensão imortal e ascender as fileiras dos imortais de bronze. Embora o reino imortal seja composto por apenas 4 estágios distintos, bronze, prata, ouro e verdadeiro imortal, a diferença entre cada um é imensa, muitas vezes exigindo tanto tempo e cultivo quanto a ascensão pelos 9 níveis da ascensão imortal. Mesmo assim, Yuan, um mero cultivador ainda na ascensão imortal, já havia superado até mesmo os verdadeiros imortais. O que aconteceria se Yuan se tornasse um imortal de bronze, quanto mais um verdadeiro imortal? Quão aterrorizante seria seu poder? Ninguém presente conseguia sequer imaginar, nem mesmo os cultivadores da ascensão divina, que já transcendiam a imortalidade. Precisamos matar esse humano agora ou ele se tornará uma grande ameaça para o clã do dragão marinho místico e para os nossos planos. Os imortais trocaram rapidamente mensagens de voz em segredo e após um breve, porém pesado silêncio, chegaram a uma decisão unânime: atacar Yuan juntos. Mesmo que isso significasse manchar seu orgulho e destruir sua reputação. De repente, o campo de batalha mudou drasticamente. Sem aviso prévio, centenas de imortais, mesmo aqueles que já estavam envolvidos em combates ferozes, abandonaram suas lutas e voltaram sua atenção para um único alvo. Yuan, enviado sênior. Cuidado, estão todos de olho em você. Os membros do clã do dragão azul gritaram avisos apressadamente para Yuan enquanto perseguiam as forças do clã do dragão marinho místico que o perseguiam. Apesar da ameaça iminente, Yuan não demonstrou o menor sinal de pânico. Na verdade, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Pensar que tantos imortais poderosos se uniriam contra um mero mortal como eu. Estou verdadeiramente honrado. Para demonstrar minha gratidão, disse Yuan calmamente, com um sorriso ainda maior, permitam-me enfrentar todos vocês com toda a minha força. O quê? O imortal de bronze que lutava contra Yuan ficou chocado ao ouvir que ele nem sequer estava lutando com todo o seu potencial. Conforme os imortais se aproximavam, uma aura profunda, caótica e avassaladora emanou do corpo de Yuan como uma explosão vulcânica, sacudindo o campo de batalha e detendo até mesmo os mais ousados. Que energia sinistra é essa? Está fazendo minha alma tremer. Os imortais gritaram alarmados, com os rostos contorcidos de confusão e inquietação ao se depararem com a energia do caos pela primeira vez, sua presença totalmente estranha, porém instintivamente aterrorizante. Embora o cultivo principal de Yuan já tivesse superado de seu coração caótico, ele pretendia usá-lo unicamente para aprimorar seu próprio físico, e com a força destrutiva incomparável da energia do caos, sua destreza em combate atingiu um nível insondável, enquanto seu cultivo permaneceu o mesmo. Por que vocês pararam? Se não vierem até mim, eu irei até vocês. Yuan riu, sua voz ecoando com sede de batalha enquanto avançava em direção ao imortal de bronze à sua frente, sua velocidade e poder agora amplificados muitas vezes. Dominado pela aura caótica de Yuan, o imortal de bronze instintivamente deu um passo para trás. Mas no instante em que se virou para recuar, os olhos de Yuan brilharam com um dourado radiante. Aonde você pensa que vai? Yuan rugiu, liberando o olhar do dragão com toda a sua força, sua voz trovejando como os próprios céus. O imortal de bronze congelou instantaneamente no lugar, sua alma dominada por uma pressão avassaladora que caiu como um martelo divino. No instante seguinte, sem que Yuan movesse um dedo, o imortal de bronze tossiu um bocado de sangue e desabou, sua alma despedaçada sob o peso do olhar do dragão. Após todo o poder que havia adquirido na expansão primordial, especialmente com seus poderes de dragão, o olhar do dragão de Yuan evoluiu a um nível aterrador. Era potente o suficiente para destruir almas instantaneamente, principalmente quando liberado em sua intensidade máxima. Ele acabou de usar o olhar do dragão? Por que ele conhece essa técnica? Eu pensei que ele fosse humano. Embora não fossem o alvo direto, o olhar do dragão de Yuan era tão poderoso que provocou tremores na alma de todos os que estavam por perto, deixando-os profundamente abalados. Ele não só tem o olhar do dragão, como também o despertar do dragão. Ele definitivamente é um dragão. Fomos enganados e o subestimamos. Saindo do torpor, os imortais se recompuseram e renovaram o ataque, lançando uma ofensiva coordenada contra Yuan com determinação implacável. Sem ousar se aproximar muito de Yuan devido ao seu olhar do dragão, os imortais o atacaram de longe. Centenas de técnicas marciais caíram sobre Yuan simultaneamente, mas ele não fez nenhum esforço para se esquivar ou se defender. Simplesmente continuou avançando, deixando os ataques atingirem seu corpo sem a menor preocupação. Os ataques combinados dos imortais de bronze e prata não conseguiram sequer arranhar o corpo de Yuan, enquanto os golpes dos imortais de ouro apenas lhe permitiram sentir a dor real. Já os ataques dos verdadeiros imortais eram poderosos o suficiente para romper sua defesa e fazê-lo sangrar, mas ele regenerava instantaneamente qualquer dano recebido, recuperando-se completamente antes mesmo que os imortais pudessem piscar, atônitos. Que tipo de físico ele tem?
Os imortais ficaram completamente incrédulos, com os olhos arregalados de choque ao testemunharem a futilidade de seu ataque conjunto. Entretanto, sempre que Yuan atacava com a vingança do deus dragão, uma vida era ceifada sem falta. Deve ser uma armadilha. Não se deixe enganar. Continue atacando. Os imortais retomaram o ataque, com os rostos contorcidos por um desespero profundo e crescente. Capítulo 1974. Enquanto os imortais desferiam implacavelmente suas técnicas marciais contra Yuan, ele continuava a ignorar seus ataques e atacava quem estivesse mais próximo, reduzindo seu número com velocidade e indiferença aterradoras, quase como se a diferença em seu cultivo não significasse nada aos seus olhos. Com o passar do tempo, a destreza de Yuan só continuou a aumentar, à medida que a vingança do deus dragão fazia mais vítimas com linhagem de sangue de dragão. Porra, por que nossos ataques não estão funcionando com ele? De onde veio esse monstro? Dispersem-se. Afastem-se dele. Não consigo. Ele é muito rápido. Droga. Como ele está desaparecendo diante dos nossos olhos, escapando até mesmo da detecção do nosso sentido divino. Isso não faz nenhum sentido. Embora parecesse que Yuan estava apenas perseguindo-os, na verdade, ele estava tecendo o véu das sombras em cada movimento, distorcendo sua percepção e transformando o campo de batalha em um pesadelo de ilusão e terror. Aos olhos dos inimigos, Yuan se teletransportava por todos os lados, deixando para trás clones de si mesmo. Claro, esses clones eram meras ilusões criadas com sombras através de sua técnica de marionete das sombras. Além disso, o clã Dragão Azul chegou em peso para apoiar Yuan, lançando um ataque coordenado que distraiu o inimigo e bloqueou sua rota de fuga, testemunhando suas forças serem dizimadas e desorganizadas por um único indivíduo. Os poderosos guerreiros do reino da ascensão divina do clã Dragão Marinho Místico não puderam mais ficar de braços cruzados. Finalmente agiram, determinados a deter Yuan por conta própria. O clã do Dragão Marinho Místico apareceu inicialmente com 4 poderosos membros do reino da Ascensão Divina, mas com o primeiro ancião ausente e o terceiro ancião ocupado com Jiao Zhenhai, apenas 2 deles estavam disponíveis para lidar com Yuan. Entretanto, o clã do Dragão Azul originalmente possuía 7 poderosos membros do reino da Ascensão Divina, mas com a traição dos 3 anciãos, restaram apenas 4. Jiao Zhenhai, seus pais e o comandante do exército do clã do Dragão Azul. No momento em que o comandante do exército do clã Dragão Azul percebeu os movimentos dos 2 poderosos guerreiros do reino da Ascensão Divina, ele correu para interceptá-los, mas só conseguiu deter um, deixando o outro livre para avançar em direção a Yuan. Devido ao seu imenso poder e influência avassaladora, existia uma regra tácita no mundo do cultivo. Os cultivadores do reino da Ascensão Divina não deveriam interferir em batalhas de grande escala, como a guerra em curso entre o clã do Dragão Azul e o clã do Dragão Marinho Místico, a menos que fossem os únicos sobreviventes ou que a situação tivesse chegado a um ponto crítico e não lhes deixasse outra escolha. É claro que, como essa era apenas uma regra tácita e não uma lei de fato, não podia ser aplicada, e sempre havia aqueles que a ignoravam completamente, agindo como bem entendiam, mesmo que isso prejudicasse sua reputação, assim como o primeiro ancião e o terceiro ancião. Assim que o cultivador do reino da Ascensão Divina entrou na luta, Yuan foi forçado a interromper seu massacre e voltar toda a sua atenção para a ameaça que se aproximava. Seu oponente estava no segundo nível da Ascensão Divina, o mesmo que o primeiro ancião. No entanto, ele emanava uma pressão e uma presença que o faziam parecer incomparavelmente mais formidável, como se existissem em níveis completamente diferentes. Uma vez que um cultivador atingisse o reino da Ascensão Divina, avançar até mesmo um único nível poderia levar milhares, se não milhões, de anos. Por causa disso, era comum que cultivadores em seu reino estivessem no mesmo nível, mas diferissem enormemente em força, compreensão e habilidades. O primeiro ancião havia alcançado recentemente o segundo nível do reino da Ascensão Divina e, como resultado, sua força estava muito aquém de seu verdadeiro potencial. Em contraste, o oponente atual de Yuan já havia se estabilizado nesse nível há muito tempo e, pela aura que emanava, parecia estar prestes a ascender ao terceiro nível. Não sei como você matou o primeiro ancião, mas você não terá outra oportunidade de presenciar um milagre como esse, disse o homem. Veremos. Yan usou repentinamente o olhar do dragão sem aviso prévio. Apesar de ter sido atingido em cheio pelo olhar do dragão de Yuan, seu oponente sequer se mexeu, como se a técnica não tivesse tido efeito algum sobre ele. É muito impressionante que você tenha alcançado esse nível com seu cultivo. No entanto, diante de uma potência de verdade, isso não passa de truques baratos, disse o homem. Vejo que você é um pouco mais forte do que aquele traidor, mas e daí? Yuan falou com um sorriso calmo. No fim, você vai acabar como ele. Quando ameaçados, os cães latem de medo, e é exatamente isso que você está fazendo. Você não consegue nem penetrar meu ki celestial, muito menos tocar um único fio de cabelo em meu corpo. Yuan não precisava verificar as palavras do homem para saber que eram verdadeiras. Em seu nível atual, ele não tinha a menor chance contra ele em uma luta justa. A única razão pela qual ele havia conseguido derrotar o segundo ancião, que estava no 5º nível da Ascensão Divina, era porque o havia pego de surpresa e o envenenado. Mesmo assim, ele não teria sido capaz de matar o segundo ancião sem a ajuda de Zixuan. Quanto ao seu oponente atual, ele era muito cauteloso com Yuan e também não tinha aberturas, com todo o seu corpo coberto por ki celestial. Você tem razão, disse Yuan de repente. Não tenho capacidade para derrotá-lo agora. No entanto, posso definitivamente humilhá-lo. O quê? O homem franziu a testa. Guarde seu ki celestial. Apesar de estar em alerta máximo, o homem não poderia ter previsto que Yuan usaria a habilidade do monarca imortal.
O que é isso? O homem ficou perplexo quando seu corpo obedeceu a Yuan e começou a retrair seu Ki celestial. Ele tentou resistir ao comando às pressas, conseguiu e impediu que todo seu Ki celestial fosse removido. No entanto, ele já havia removido parte dele, dando a Yuan tempo suficiente para desferir um golpe. Não se mexa. Yuan desferiu um golpe com toda a sua força, usando a vingança do deus dragão, cravando-a diretamente no peito do homem. O homem recuou às pressas, mas era tarde demais. Quando conseguiu se afastar, um buraco enorme já havia sido aberto no centro do seu peito. O que é isso? Não só consegui penetrar seu Ki celestial, como também consegui abrir um buraco no seu peito. Yuan fingiu surpresa, chegando a soltar uma risadinha debochada enquanto o homem encarava o buraco em silêncio. Capítulo 1975. Como você ousa, um mero mortal, zombar de mim? O especialista em ascensão divina tremia de raiva ao sentir uma humilhação que não experimentava há muito tempo. Aos seus olhos, era como se um elefante fosse aleijado por uma única formiga, que ele poderia facilmente esmagar com um dedo. Vou te esfolar vivo. O homem soltou subitamente um rugido bestial ao abandonar sua forma humana e se transformar em uma baleia gigantesca capaz de cobrir toda a cidade subaquática. Quando uma besta retorna à sua forma original, sua força geral aumenta exponencialmente, mas ao custo de uma mobilidade drasticamente reduzida. Uma característica que muitos consideravam a vantagem mais crucial em batalha. Por essa razão, a maioria optava por permanecer em sua forma humana, mesmo diante da morte. No entanto, o especialista em ascensão divina não estava preocupado em perder sua mobilidade, já que seu oponente não conseguia penetrar suas defesas sem usar artimanhas. Não sei que truque você usou agora, mas não vai funcionar uma segunda vez. Mesmo diante de uma entidade colossal capaz de engolir uma cidade inteira com um único sopro, a expressão de Yuan permaneceu inalterada, com um sorriso sereno no rosto. No instante seguinte, a baleia liberou uma saraivada de Ki celestial, moldada em inúmeras agulhas finas, mas na realidade cada agulha era enorme, erguendo-se como arranha-céus enquanto caíam em direção a Yuan com força devastadora. Embora consumido pela fúria, a baleia não havia perdido a razão e permanecia ciente de seus companheiros lutando nas proximidades. Assim conteve seu poder, optando por ataques concisos e controlados para evitar danos colaterais em meio ao caos. Quanto a Yuan, como não havia nada que ele pudesse fazer realisticamente contra o Ki celestial, ele foi forçado a esquivar-se dos golpes que se aproximavam. No entanto, ele propositalmente não os evitava completamente e permitia que o Ki celestial atingisse algumas partes de seu corpo para que pudesse treinar sua compreensão. Sua compreensão do Ki celestial melhorou ligeiramente? Sua compreensão do Ki celestial melhorou ligeiramente? Sua compreensão do Ki celestial melhorou ligeiramente? Parece que você está com dificuldades. Precisa de ajuda? Perguntou Yuning de repente. O que você tem em mente? A menos que eu consiga penetrar seu Ki celestial, não fará diferença. Somente a energia celestial pode cortar a energia celestial. Embora meu cultivo tenha caído para imortal dourado, ainda consigo sentir e manipular a energia celestial até certo ponto, disse ela. Embora eu nunca tenha tentado isso antes, teoricamente posso ajudá-lo a reunir Ki celestial através do seu Dantian, permitindo um uso limitado. É uma atitude muito imprudente, e eu nem teria mencionado isso se não estivesse dentro do seu Dantian, ou se achasse que seu corpo não suportaria Ki celestial. No entanto, é evidente que seu corpo está além do bom senso. Um sorriso entusiasmado surgiu no rosto de Yuan após ouvir a sugestão de Yuning. Vamos tentar, ele disse rapidamente sem hesitar um pingo sequer. Certo. Só um momento. Poucos segundos depois, Yuning disse, estou reunindo Ki celestial agora. Yuning começou a coletar Ki celestial usando o Dantian de Yuan como seu armazenamento. No instante seguinte, Yuan tossiu um bocado de sangue enquanto uma dor lancinante percorria seu corpo, sentindo como se cada centímetro dele estivesse inchando descontroladamente, prestes a explodir por dentro. Ao presenciar isso, Yuning foi dominada pelo medo e imediatamente interrompeu suas ações, incapaz de continuar. Continue, Yuan disse de repente. Mas, é só um pouco doloroso. Consigo aguentar. Apesar da sua relutância, Yuning começou a reunir Ki celestial novamente, embora lentamente. O que ele é? A baleia parou de atacar Yuan quando percebeu que o Ki celestial estava se concentrando ao seu redor. Não pode ser. Sua voz tremeu quando ele percebeu o que estava acontecendo. Ele é um mortal. Mortais não podem manipular o Ki celestial. Isso não deveria ser possível. Sua compreensão do Ki celestial aumentou drasticamente? Sua compreensão do Ki celestial aumentou drasticamente? Sua compreensão do Ki celestial aumentou drasticamente? Levou algum tempo, mas Yuan finalmente se adaptou ao Ki celestial que percorria seu corpo e conseguiu se mover novamente. Claro, a dor continuava intensa, mas agora era suportável. Tá, faz tempo que não me sinto assim. Naquele instante, a energia celestial que fluía através de Yuan o fazia sentir-se quase invencível, uma sensação que lhe lembrava de quando empunhava a supremacia celestial, como se nada no mundo pudesse impedi-lo. Você, que porra é essa? A baleia rugiu em confusão e medo enquanto continuava bombardeando Yuan com o Ki celestial. Agora que podia manipular o Ki celestial, Yuan não o evitava mais. Em vez disso, o enfrentava de frente, confrontando-o diretamente sem hesitação. Com a vingança do deus dragão envolta em Ki celestial, Yuan atravessou o Ki celestial de seu oponente quase sem esforço. Yuning engoliu em seco nervosa, enquanto observava com que habilidade Yuan manipulava o Ki celestial como se fosse parte de seu próprio corpo. Embora ele possa ter dominado o Ki celestial em suas vidas anteriores, fazê-lo em um corpo mortal é algo completamente diferente. Yuning já considerava Yuan um monstro de potencial ilimitado, mas o que ele estava fazendo agora desafiava até mesmo suas expectativas mais otimistas, deixando-a completamente atônita. Qual é o problema?
Não está tão confiante em seu Ki celestial agora, não é? Yuan riu maniacamente enquanto disparava em direção à baleia que se erguia acima como uma montanha. A visão de Yuan empunhando o Ki celestial foi tão absolutamente chocante que até mesmo aqueles envolvidos em intenso combate congelaram no lugar, com os olhos fixos nele em descrença, precisando de um momento para confirmar que o que estavam testemunhando não era uma ilusão. É ele está empunhando o Ki celestial com o corpo de um mortal? Jiao Binglan e os outros do clã Dragão Azul ficaram completamente sem palavras. Fique longe de mim, seu monstro. A baleia subitamente voltou à sua forma humana e começou a fugir em pânico. Como você ousa fugir depois de ter começado essa briga? Volte aqui, seu covarde, gritou Yuan enquanto o perseguia. Capítulo 1976. Quando o especialista em ascensão divina se virou para fugir, Yuan imediatamente o perseguiu. No entanto, estando debaixo d'água, e com seu oponente sendo uma besta marinha nativa, Yuan rapidamente se viu em desvantagem, com a distância entre eles aumentando a cada segundo que passava. Incapaz de diminuir a distância, Yuan recorreu ao escárnio, lançando provocações repletas de desprezo na esperança de incitar seu oponente a um erro imprudente. Movido pela raiva. Você ousa se chamar de Deus quando está fugindo de um mortal como um gato assustado? Seus camaradas ainda estão lutando por suas vidas enquanto você abandonou o campo de batalha. Você não tem vergonha? Mesmo que sobreviva, se tornará motivo de chacota. Caramba, olha só a velocidade que você está atingindo. Mal posso esperar para contar isso aos meus amigos e ao resto do mundo. O especialista em ascensão divina tremia numa mistura de raiva e humilhação enquanto as provocações de Yuan ecoavam por trás dele. Ele chegou a tossir um bocado de sangue numa tentativa de conter sua fúria. Mas no fim seu medo era mais profundo que seu orgulho, deixando-o impotente para recuar. No entanto, quando Yuan estava prestes a desistir da perseguição, o homem parou abruptamente. Yuan também parou, mas em vez de entusiasmo, uma profunda carranca se formou em seu rosto, pressentindo que algo estava errado. E de fato, momentos depois, Yuan sentiu inúmeras auras poderosas se aproximando rapidamente à distância. Ha. Eles finalmente chegaram. O exército principal do clã do dragão marinho místico finalmente chegou. O homem deu uma gargalhada ao perceber o que estava acontecendo. Yuan havia previsto a possibilidade de chegada de reforços, mas quando viu quantos poderosos estavam convergindo para ele, não pôde deixar de esboçar um sorriso cansado. Com um único olhar, Yuan percebeu que seus reforços somavam mais de 300 mil homens. Era um exército gigantesco, muito maior do que toda a população declarada do clã do dragão marinho místico. Isso só podia significar uma coisa: o clã do dragão marinho místico não viera sozinho e chegará apoiado por outras forças. Não demorou muito para que os outros percebessem os reforços do clã do dragão marinho místico. E quando o clã do dragão azul se deu conta da situação, suas expressões se tornaram sombrias, obscurecidas por uma crescente sensação de pavor. Ao verem os reforços chegarem, aqueles que lutavam pela vida no campo de batalha sentiram uma onda de esperança, e seu moral atingiu o ápice. O terceiro ancião, que vinha perdendo para Jiao Zenhai, soltou uma gargalhada estrondosa. Ha. Espero que você não tenha pensado que éramos os únicos com quem você tinha que lidar, porque a verdadeira diversão está apenas começando. Jiao Zenhai cerrou os punhos. Permaneceu em silêncio, mas seus olhos estavam cheios de desespero. Mesmo que seus pais aparecessem naquele instante, ainda estariam em grande desvantagem numérica em relação aos reforços. Na vanguarda do enorme exército, destacavam-se várias figuras que exalavam uma presença avassaladora, cada uma delas um cultivador do reino da ascensão divina, variando do primeiro ao quarto nível, cuja aura pesava na atmosfera como uma maré esmagadora. À frente deles estava uma mulher de beleza estonteante, com chifres prateados curvados na cabeça e uma cauda que balançava atrás dela. Seu nível de cultivo era muito superior ao dos demais, estando no 6º nível da ascensão divina. Algum tempo depois, o exército parou diante de Yuan e do cultivador do reino da ascensão divina. General Shi, aonde pensa que vai? Perguntou a mulher de repente, com a voz calma, porém opressiva. Por que está se afastando do campo de batalha? E isso é. O general Shi hesitou com um lampejo de vergonha nos olhos. Ele não podia admitir que fugira de um mero mortal, não diante de tantos olhares atentos. Mesmo que sobrevivesse hoje, seria reduzido a nada mais que um motivo de chacota. A mulher falou novamente. Há algo preso em sua garganta, impedindo-a de falar? Ou você está simplesmente envergonhada demais para admitir que fugiu do campo de batalha, de um mortal, nada menos? O corpo inteiro do general Shi estremeceu no instante em que ele percebeu que a mulher havia testemunhado tudo. Minhas ações são indesculpáveis, Imperatriz Mística. Ele gaguejou, caindo de joelhos. Estou disposto a aceitar qualquer punição que julgar adequada. Uf, lidarei com você quando voltarmos. Até lá, fique aí e observe como as coisas devem ser feitas. Como desejar. A mulher então voltou sua atenção para Yuan com um sorriso divertido nos lábios. Após um momento de silêncio, ela falou. Já vivi muito tempo, mas esta é a primeira vez que vejo um mortal empunhar Ki celestial. Você tem minha admiração e respeito. Obrigado. Meu nome é Kang Xuanji, chefe do clã do dragão marinho místico, e tenho uma proposta para você. Em vez de lutar pelo clã do dragão azul, que está destinado à destruição em breve, por que você não se junta ao meu clã do dragão marinho místico? O general Shi expressou choque quando a Imperatriz Mística ofereceu a Yuan a oportunidade de se juntar às suas fileiras em vez de matá-lo, mas não ousou proferir uma palavra. Se você servir bem ao meu clã do dragão marinho místico, disse a Imperatriz Mística com um leve sorriso divertido, eu posso até considerar aceitá-la em minha família, como concubina. Yuan não conseguiu conter o riso diante da oferta repentina dela. Uma concubina, hein? Você ofereceu a mesma coisa aos 3 anciãos? Perguntou ele. O que aquele desgraçado está dizendo? O terceiro ancião não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Os 3 anciãos?
São úteis, mas no fim das contas não passam de ferramentas. Você é diferente. Se quiser, posso até me livrar deles para você depois que se juntar ao nosso lado. Imperatriz mística, isso não fazia parte do nosso acordo, exclamou o terceiro ancião em pânico, com o rosto empalidecendo. A expressão da Imperatriz mística escureceu, seu olhar tornando-se gélido ao se fixar no terceiro ancião. Pensar que você ainda tem a audácia de falar do nosso acordo, disse ela friamente, elevando a voz a cada palavra. Você não só falhou em obter a lágrima dos céus azuis, como também nos obrigou a abandonar um plano que levou milênios para ser aperfeiçoado? Tudo por causa da sua incompetência. Lixo! Com essa palavra final, a voz da Imperatriz mística irrompeu como um trovão, desencadeando uma poderosa onda que varreu o campo de batalha, abalando os corações de todos que a ouviram. Capítulo 1977. Após ouvir as palavras da Imperatriz mística, o terceiro ancião silenciou, não ousando mais proferir outra palavra. Em vez disso, ele encarou Yuan com um olhar de ódio. Foi tudo culpa daquele desgraçado. Se ele não tivesse aparecido, não estaríamos nessa situação. O terceiro ancião culpou Yuan por tudo, já que ele apareceu do nada e purificou o veneno deles. Infelizmente, a única coisa que ele pôde fazer foi reclamar. Após repreender o terceiro ancião por sua incompetência, a Imperatriz mística voltou sua atenção para Yuan e falou calmamente. Então, o que você acha da minha proposta? Sinto-me lisonjeado, disse ele. Infelizmente, não posso me juntar ao clã do dragão marinho místico. Qual o raciocínio por trás da sua decisão? Perguntou a Imperatriz mística com os olhos semicerrados. Antes de mais nada, eu não pertenço ao clã do dragão azul. O quê? Então por que você está lutando por eles? Eles têm algo que eu quero, e estou ajudando-os a adquirir isso. Nesse caso, não seria melhor lutar por nós? Além da lágrima dos céus azuis, posso te ajudar a conseguir o que você quiser depois que os derrotarmos. Embora isso faça sentido lógico, não gosto de tomar as coisas à força se não for necessário. E embora eu goste de lutar, detesto o derramamento de sangue desnecessário. Agora, permita-me dizer o segundo motivo pelo qual não posso me juntar a vocês. A lágrima dos céus azuis que você procura, ela não existe mais. Do que você está falando? A Imperatriz mística franziu a testa imediatamente. Isso já não existe porque eu o tomei e já o absorvi. Então você perdeu seu tempo vindo aqui, disse Yuan. Todos que estavam atrás da Imperatriz mística congelaram, perplexos com a afirmação de Yuan. Um silêncio pesado se seguiu enquanto trocavam olhares inquietos. Se o que Yuan dissera fosse verdade, eles teriam desperdiçado uma quantidade imensa de tempo e recursos. A Imperatriz mística estremeceu levemente antes de falar em voz baixa. Diga-me que você está brincando. Yuan deu de ombros e disse, já tentamos contar ao terceiro ancião, mas ele também não quis acreditar em nós. Sinto muito, mas é verdade. Ele estendeu o braço e com um lampejo de vontade, conjurou uma bela chama azul na palma da mão. Esta é a chama congelante dos céus que adquiri ao consumir o tesouro. Você a queria porque sabia o que ela realmente era. O coração da fênix de gelo gelada dos céus, não é? Quando a Imperatriz mística viu as chamas tremeluzirem acima das palmas das mãos de Yuan e ouviu suas palavras, ela estremeceu novamente e tossiu um bocado de sangue enquanto inúmeras emoções a invadiam. Imperatriz mística, você, como se atreve? A Imperatriz mística soltou subitamente um rugido estrondoso quando seu cultivo irrompeu incontrolavelmente, irrompendo como uma onda gigante. A imensa força de seu acesso de fúria varreu instantaneamente as fileiras atrás dela, fazendo seu próprio exército cambalear e até mesmo ferindo muitos que não conseguiram resistir ao imenso poder de sua pressão descontrolada. Você tem noção do que fez? Do que eu tive que sacrificar para chegar aqui? A Imperatriz mística continuou a gritar, sua voz carregada de fúria e angústia enquanto sua mente começava a se desintegrar, sua compostura rapidamente ruindo sob o peso da raiva e da frustração. Imperatriz mística, por favor, acalme-se, imploraram os cultivadores da ascensão divina que estavam com ela, com as vozes carregadas de urgência e medo. Calma, calma aqui. No entanto, isso só a enfureceu ainda mais. Yuan engoliu em seco, nervoso. Ele sabia que isso a irritaria, mas jamais imaginara uma reação tão drástica da Imperatriz mística. Vou matar vocês. Vou matar todos vocês. De repente, a Imperatriz mística disparou em direção a Yuan com uma velocidade estonteante, tão rápida que, embora seus olhos acompanhassem seu movimento, seu corpo não conseguiu reagir a tempo. Sua mão apertou o pescoço dele como um torno de ferro, e no instante seguinte, num acesso de fúria, ela o arrastou para baixo, arremessando-o violentamente contra o fundo do oceano com um estrondo ensurdecedor. Eu conseguirei a lágrima dos céus azuis, mesmo que tenha que arrancá-la à força do seu corpo. Mesmo preso ao fundo do oceano, Yuan tentou se livrar da Imperatriz mística atacando-a com a vingança do deus dragão. No entanto, a diferença em seus ki celestial era simplesmente esmagadora demais para que os ataques de Yuan surtissem qualquer efeito. Era como tentar arrombar uma porta de metal com um palito de dente. De repente, duas figuras dispararam em direção a eles e, em seguida, trabalharam juntas para remover a Imperatriz mística de Yuan. Pai, mãe, exclamou Jiao Zhenhai ao ver a chegada de seus pais. Você está bem? Jiao Longfei perguntou a Yuan. Sim. Você acha que consegue segurá-la por 1 minuto? 1 minuto. Vai ser difícil, principalmente quando ela está assim, mas vamos tentar, disse Jiao Xuanji.
Ambos estavam no 5º nível do reino da ascensão divina, mas mesmo que lutassem juntos, não seriam capazes de derrotar a Imperatriz Mística. Como ousam intervir? Vou engolir todos vocês. Num lampejo de luz divina, a Imperatriz Mística transformou-se em sua verdadeira forma, um majestoso dragão prateado, irradiando uma presença imponente que fez o próprio mar tremer. Sem ousar subestimá-la, Jiao Xuanji e Jiao Longfei responderam à altura, assumindo suas formas de dragão sem hesitar. Momentos depois, as 3 bestas titânicas colidiram, e a força descomunal do choque desencadeou correntes violentas em todas as direções, arremessando os cultivadores próximos como folhas ao vento. Enquanto isso acontecia, Yuan ignorou tudo ao seu redor e concentrou sua atenção exclusivamente na vingança do deus dragão. Yeou, preciso da sua ajuda. Você é a única que pode impedir o ataque de fúria dela. Ele enviou sua voz para a arma da alma, falando diretamente com a deusa dragão Yeou. No entanto, não houve resposta. Eu sei que você está chateado, e sinto muito, mas eu realmente preciso da sua ajuda aqui. Yuan suspirou e continuou. Os 9 símbolos do dragão. Lembrei-me da nossa promessa. Embora não tenhamos conseguido cumpri-la da última vez, vamos fazê-la direito desta vez. Eu prometo. Embora a deusa dragão Yeou não tenha falado, a vingança do deus dragão começou a tremer em resposta. Capítulo 1978. Sai da minha frente, seu lixo. A aura da Imperatriz Mística explodiu ainda mais. Nesse ritmo, não conseguiremos bloqueá-la por um único minuto. Jiao Longfei concentrou toda a sua energia celestial, mas ela se dissipou rapidamente quando a Imperatriz Mística contra-atacou. Caramba! Quando foi que ela ficou tão poderosa? Exclamou Jiao Xuanji, enquanto se esforçava para acompanhá-la. Meu tesouro! Meus planos! Meu futuro! Ah! A fúria da Imperatriz Mística tornou-se tão incontrolavelmente violenta que tanto o clã do Dragão Azur quanto o clã do Dragão Marinho Místico foram forçados a cessar as lutas, recuar em pânico. Até mesmo os tênues resquícios de Ki celestial que emanavam de seu corpo eram potentes o suficiente para matar instantaneamente qualquer um que estivesse ali presente, não deixando ninguém disposto a permanecer perto de sua fúria. Subitamente, em meio ao caos e à carnificina, uma aura profunda desceu sobre o oceano como um decreto silencioso dos céus, vasta, insondável e absoluta. As marés furiosas se acalmaram, e até mesmo o Ki celestial descontrolado da Imperatriz Mística foi forçado a se dispersar. Que pressão é essa? Essa presença? Um deus do cultivo? Jiao Longfei exclamou com a voz trêmula de incredulidade, enquanto instintivamente se virava para a fonte da aura avassaladora, os olhos arregalados de admiração e medo. Todos os presentes se voltaram para a fonte da aura, incluindo a Imperatriz Mística. Embora ainda ardesse de raiva, ela se viu incapaz de expressá-la, como se seu próprio corpo e instintos tivessem assumido o controle, reprimindo sua fúria por puro desespero primitivo diante de algo muito além de sua compreensão. Seus olhares se fixaram em Yuan, que estava de pé no fundo do oceano com a vingança do deus dragão em suas mãos. Não, todos estavam olhando fixamente para a vingança do deus dragão. No instante seguinte, uma tênue luz emergiu do interior da vingança do deus dragão, expandindo-se rapidamente até tomar a forma de uma figura humana, divina e etérea, com uma beleza tão transcendente que instintivamente inspirava reverência em todos que a contemplavam. Apesar de sua beleza estonteante, era sua presença insondável que prendia a atenção de todos. A mera presença dela fazia com que todos ao seu redor, instintivamente, selassem seu cultivo e relaxassem a postura, como se seus corpos se movessem por conta própria em sinal de submissão e inocência. A Imperatriz Mística não foi exceção. Embora seu coração fervilhasse de relutância e resistência, seu corpo traiu sua vontade. Incapaz de desafiar a pressão avassaladora da presença diante dela, ela retornou à sua forma humana e se curvou em submissão à deusa dragão Yeou. Após sua aparição, a deusa dragão Yeou ignorou a todos e aproximou-se calmamente da Imperatriz Mística. Ei! Ela gritou em tom descontraído. Sim. A Imperatriz Mística tremia incontrolavelmente enquanto respondia com uma voz rouca e irregular, tomada por um medo avassalador, sentindo como se de repente tivesse se transformado em mortal. Estou de bom humor agora, então vou te poupar da sua insolência. No entanto, minha paciência é limitada, então darei a você e seus capangas 10 segundos para desaparecerem da minha vista. E nem pense em voltar no futuro. Obrigado pela sua misericórdia. Sem ousar proferir uma palavra de desafio, a Imperatriz Mística virou-se e nadou rapidamente para longe como se sua vida dependesse disso. Sua aura outrora dominante agora subjugada e quebrada. Quanto ao resto do clã do Dragão Marinho Místico, eles não precisaram de nenhuma ordem para recuar. O clã do Dragão Azur permaneceu em silêncio atônito, observando seus inimigos recuarem às pressas. A cena parecia surreal, como um sonho impossível de ser real, levando-os a questionar se seus olhos os estavam enganando. A deusa dragão Yeou retornou ao lado de Yuan e perguntou: Você está satisfeito? Ou queria que eu matasse todos? Yuan balançou a cabeça e disse: Não, está tudo bem. Ele se virou para olhar para Jiao Zenhai e continuou: Embora possam ter conspirado contra o clã do Dragão Azur pela lágrima dos céus azur, essa é a natureza do mundo do cultivo. Eles foram, sem dúvida, agressivos, mas sua agressão contra o clã do Dragão Sagrado também foi, independentemente dos seus motivos. Dito isso, não é como se eles não tivessem recebido punição. Por causa da ganância deles, perderam muitos cultivadores poderosos e imortais, reduzindo muito sua influência, e é improvável que retornem, já que você não tem mais o que eles querem. Yuan concordou em proteger o clã do Dragão Azur da destruição, o que ele conseguiu. Quanto a matar todos os membros do clã do Dragão Marinho Místico, ele jamais cogitou fazer tal coisa. Se ele, o mero humano, apagasse da existência uma das 10 linhagens reais de dragões,
Sem dúvida isso lhe traria problemas ainda maiores no futuro do que apenas ofender o clã dos dragões marinhos místicos. Após um momento de silêncio, Jiao Zhenhai soltou um suspiro pesado e disse, não, eu entendo perfeitamente. No fim das contas, você é apenas um forasteiro que foi arrastado para o nosso conflito. Não temos o direito de esperar que você carregue um fardo tão grande. Você nos ajudou a afugentar o clã do dragão marinho místico, exatamente como prometeu, e isso é mais do que suficiente. Mesmo que eles retornem no futuro, é um problema que teremos que resolver sozinhos. Jiao Zhenhai se virou para olhar para o terceiro ancião, que tentará escapar com os outros, mas fora forçado a ficar para trás, e continuou. Quanto a você, você pagará por trair nossa família pelo resto de sua miserável vida. Por favor, eu estava errado. Tenha piedade. Yan parou de prestar atenção neles e olhou para a deusa dragão Yeou. Eu adoraria cumprir essa promessa agora mesmo, mas com você nessa situação. A deusa dragão Yeou interrompeu. Eu sei, você não precisa dizer nada. Até que eu recupere meu corpo, vamos adiar essa promessa. No entanto, isso não significa que você pode ficar enrolando. Yon assentiu com a cabeça e disse, restaurarei seu corpo o mais rápido possível. A deusa dragão Yeou retornou à vingança do deus dragão enquanto o restante do clã dragão azul começou a lidar com as consequências. Capítulo 1979. Enquanto o clã do Dragão Azul trabalhava arduamente para reconstruir sua cidade subaquática destruída, grande parte da qual ficou em ruínas devido à invasão, Yuan se concentrava em purificar os membros restantes do clã do veneno remanescente. Entretanto, o clã dos dragões marinhos místicos não parou de se mover em sua velocidade máxima até escapar da água e retornar à superfície. Assim que saiu da água, a Imperatriz Mística interrompeu seus movimentos e encarou o espaço vazio à sua frente em silêncio. O exército atrás dela não ousou perturbá-la e esperou pacientemente que ela voltasse a si. Após alguns dias de completa imobilidade, a Imperatriz Mística finalmente se moveu novamente. Ela respirou fundo antes de soltar um suspiro profundo. O mundo do cultivo é bastante brutal. Como líder de um dos 10 clãs de dragões com linhagem real, a Imperatriz Mística sempre acreditou estar no ápice do poder mundial. Jamais imaginou que chegaria o dia em que seria forçada a curvar a cabeça e recuar tão impotente. Mesmo agora, ela tremia ao se lembrar da presença que sentia da deusa dragão Yeou. Quem era aquela mulher? Nunca senti tanto medo antes, nem mesmo quando estive diante do grande. Com sua vasta influência, a Imperatriz Mística havia cruzado o caminho da maioria, se não de todos, os seres mais poderosos dos 9 céus. Contudo, nenhum deles jamais a fizera sentir-se tão completamente impotente quanto a deusa dragão Yeou, e ela o fizera sem esforço algum, apenas liberando uma fração de sua aura. Não é possível que uma entidade tão poderosa não seja conhecida em todos os 9 céus. Alguém deve saber algo sobre ela. Imperatriz Mística, o que devemos fazer agora? Alguém finalmente perguntou, tirando o ar de seus pensamentos. A Imperatriz Mística se virou para olhá-los e disse, a lágrima dos céus azuis não existe mais, então o resto do nosso plano não importa mais. É uma pena, mas este é o fim da nossa cooperação. Se quiserem culpar o clã do dragão marinho místico, eu, pela nossa incompetência, fiquem à vontade. Mas não tolerarei que ninguém pense em atacar minha família por causa deste incidente. Não a culpamos, Imperatriz Mística. O aparecimento daquela entidade estava completamente fora do nosso controle. Aliás, mesmo que soubéssemos da existência dela de antemão, ainda assim não poderíamos fazer nada a respeito. Algum tempo depois, o clã do dragão marinho místico e os outros seguiram seus próprios caminhos. O tempo fluiu como um riacho fugaz, e num piscar de olhos, 1 ano se passou desde a fracassada invasão do clã do dragão marinho místico. Enquanto todos tentavam seguir em frente e esquecer o incidente, o indivíduo vinha vivendo um pesadelo constante desde então. Por mais que tentasse desesperadamente enterrar a lembrança, a Imperatriz Mística não conseguia escapar da sombra iminente da deusa dragão Yeou. A presença da deusa daquele dia a perseguia como uma maldição, e a cada dia que passava, o peso daquela humilhação corroía sua sanidade, levando-a lentamente à loucura. Bum! Uma explosão estrondosa ecoou dos aposentos da Imperatriz Mística, seguida por um tremor que se propagou pela área circundante. Contudo, ninguém ali presente sequer se mexeu, pois tais perturbações haviam se tornado rotina desde seu retorno. O clã do dragão marinho místico tentou encontrar médicos para ajudá-la, mas como se tratava de uma batalha mental, os médicos nada puderam fazer além de sugerir pílulas que fortalecessem a mente. Não consigo acreditar que uma potência da ascensão divina de 6º nível como a Imperatriz Mística ainda tenha que lidar com demônios do coração. Demônios do coração são cruéis e impiedosos. Eles podem derrubar até mesmo um deus do cultivo se a situação ficar insuportável. O que devemos fazer? Não podemos deixar que ela chegue a esse ponto. Não importa quantos comprimidos lhe demos, seu estado não melhorou. Pelo contrário, só piorou. Vou entrar em contato com os outros clãs para ver se eles têm alguma ideia. O tempo continuou a passar. 6 meses depois, vários indivíduos dos outros 10 clãs reais de dragões chegaram ao clã do dragão marinho místico após tomarem conhecimento da situação peculiar da Imperatriz Mística. Como está a Imperatriz Mística? Perguntou um homem bonito que possuía o 7º nível de cultivo da ascensão divina. Os membros do clã do dragão marinho místico explicaram a situação e o incidente que tiveram com o clã do dragão azul. A Imperatriz Mística com um demônio no coração. Essa notícia os deixou atônitos, pois todos sabiam o quão forte ela era mentalmente. Quando foram falar com a Imperatriz Mística, puderam ouvi-la gritando de dentro de seu quarto, vinda dos corredores. Quem é ela? Preciso saber. Os convidados trocaram olhares entre si. Alguém do clã do dragão marinho místico explicou. O medo dela se transformou em uma espécie de obsessão por essa entidade. Algum tempo depois, eles bateram na porta. Imperatriz Mística, podemos falar com você um instante? Bang!
As portas se abriram com um estrondo ensurdecedor, e a Imperatriz Mística emergiu. Sua aparência outrora elegante agora desgrenhada, seus olhos selvagens e desfocados, assemelhando-se mais a uma louca do que a figura régia que um dia fora. Antes que qualquer um dos convidados pudesse abrir a boca, a Imperatriz Mística agarrou repentinamente a gola de um deles e gritou: "Vocês a conhecem? Sabem quem ela é? Imperatriz Mística. Acorde." "Está tudo bem", disse o homem bonito que ela agarrou. "Aquela mulher. Você quer saber quem ela é, certo? Bem, acho que tenho uma ideia." "Quem? Quem é ela?" "Isso é apenas um palpite", disse ele lentamente, com um tom de reverência e admiração, mas, a julgar pelos detalhes de sua aparência, acredito que ela não era outra senão a deusa dragão Yeou, uma das 3 dragões da origem. "O quê? A deusa dragão Yeou? Mas eu pensei que ela tivesse morrido há muito tempo." Os outros expressaram choque ao ouvir isso. Ele balançou a cabeça e disse: "A morte dela nunca foi confirmada. Ela apenas havia desaparecido." "Deusa dragão Yeou", murmurou a Imperatriz Mística com um olhar atordoado no rosto. Capítulo 1980. A Imperatriz Mística silenciou-se ao descobrir a identidade da entidade que a humilhara. Finalmente, tudo fez sentido para ela. Se fosse um dos dragões da origem, era natural que ela se sentisse perdida diante de tal entidade. Se a deusa dragão Yeou realmente retornou, isso é uma notícia bombástica, disse um dos convidados. Os outros assentiram em concordância. Quem sabe como todos vão reagir, especialmente o grande. O grande provavelmente ficará tremendo de emoção ao saber do retorno dela. Ele sempre teve uma queda pela deusa dragão Yeou, mas nunca teve sucesso por causa do monarca imortal. Agora que o monarca imortal se foi, ele definitivamente tentará novamente. Os 9 céus provavelmente ficarão agitados por algum tempo. "Imperatriz Mística, você está bem?" perguntou o belo homem um instante depois. "Sim. Obrigada por me dizer a identidade dela, senão eu teria ficado obcecada com isso", disse ela. "Por favor, não precisa me agradecer. Também não há garantia de que ela seja realmente a deusa dragão Yeou." Não há dúvida de que ela é definitivamente a deusa dragão Yeou", disse ela firmemente. Além do grande, nunca senti um medo tão instintivo, nem de perto. Se as lendas forem verdadeiras que a deusa dragão Yeou é mais forte até mesmo que o grande, então faria sentido. Ela se virou para os outros e disse: "Preciso descansar. Desculpem por preocupá-los, por fazê-los perder tempo vindo até aqui. Já que podemos ver seu rosto, não foi em vão", riu o homem bonito. A Imperatriz Mística sorriu e disse: "Assim que eu me recuperar, convidarei vocês novamente." Seus convidados partiram logo em seguida, e a Imperatriz Mística recolheu-se em reclusão. Com o passar do tempo, rumores sobre o retorno da deusa dragão Yeou começaram a se espalhar pelos 9 céus. No entanto, esse rumor era tão absurdo que quase ninguém acreditou nele. Afinal, a deusa dragão Yeou está desaparecida desde a era do monarca imortal, que terminou há centenas de milhões de anos. Por fim, esse boato chegou aos ouvidos de algumas pessoas. "O que você acabou de dizer? Exijo que repita." A voz do indivíduo tremia de incredulidade, e seus olhos dourados e penetrantes brilhavam com uma excitação mal contida. "Há um boato circulando dizendo que a deusa dragão Yeou retornou?" O homem subitamente estendeu o braço para agarrar o mensageiro pelo pescoço e ameaçou: "Se você ousar mexer comigo, eu vou destruir sua alma." "É verdade. Eu jamais ousaria mentir para você, grande ser. Conte-me tudo o que você sabe", rugiu o grande com o corpo tremendo de excitação. Entretanto, 2 anos se passaram silenciosamente desde que Yuan se estabeleceu no território do clã Dragão Azur, dedicando-se a expurgar os resquícios do veneno de sua linhagem. "Terminei", Yuan disse enquanto abaixava os braços. "Obrigada." Jiao Binglan, que foi a última a ser atendida, agradeceu-lhe em voz baixa. Pouco tempo depois, Yuan se encontrou com Jiao Zenhai e os outros. "Eu cumpri o nosso acordo. Nem sei como te agradecer." Jiao Zenhai suspirou. "Não precisa." Yuan balançou a cabeça antes de continuar. "Agora, é a sua vez." "Claro." Jiao Zenhai retirou uma chave de prata de seu anel espacial e a ofereceu a Yuan. "Esta é a chave que recebemos do clã do Dragão Sagrado." Yuan aceitou a chave e a jogou em seu anel espacial. "Então vou-me embora agora." "Tem certeza de que não quer ficar aqui mais um pouco?" perguntou Jiao Binglan. "Você deveria pelo menos descansar antes de ir." A atitude de Jiao Binglan em relação a Yuan havia sofrido uma profunda transformação nos últimos 2 anos. Antes, ela não desejava nada mais do que sua partida, mas agora, a mera ideia de ele ir embora era insuportável, despertando uma dor silenciosa difícil de ignorar. Infelizmente, ela sabia que não estavam destinados a ficar juntos. "Desculpe, mas preciso retornar ao clã do Dragão Sagrado o mais rápido possível. Então, pelo menos me deixe acompanhá-lo de volta", disse ela. "Se é isso que você quer." Algum tempo depois, após se despedir de Jiao Zenhai e do restante do clã do Dragão Azur, Yuan iniciou sua jornada de volta ao clã do Dragão Sagrado, escoltado por Jiao Binglan e Jiao Xuanbin. Em seu caminho de volta, eles passaram pela cidade subaquática. 2 anos atrás, ela jazia em ruínas, destruída pela invasão. Contudo, em apenas 2 curtos anos, o clã do Dragão Azur não só a reconstruiu, como a refinou e aprimorou, criando uma cidade ainda mais grandiosa do que antes. Yuan contemplou a cidade subaquática e sorriu interiormente. "Embora esta jornada tenha durado mais de 2 anos, ganhei muito." Ele não apenas adquiriu o coração da Fênix de gelo arrepiante, que o ajudou a completar seu físico e obter novas habilidades, como também adquiriu 6 tesouros poderosos do clã do Dragão Azur. Um mês depois, Yuan retornou à Montanha Espiral do Dragão. "Você acha que nos veremos de novo?" perguntou Jiao Binglan quando chegaram ao destino. "Tenho certeza de que nossos caminhos se cruzarão novamente no futuro", disse ele. Ela assentiu silenciosamente. "Bem-vindo de volta, enviado sênior." O sagrado Imperador Dragão o cumprimentou na entrada um instante depois. "Voltei."
Xiao Binglan e Xiao Xuanbin retornaram ao clã do Dragão Azul após confirmarem que Yon havia entrado em segurança na Montanha Espiral do Dragão. Desculpe. O Imperador Dragão pediu desculpas repentinamente. Para quê? Por não estar lá com você quando o clã do Dragão Marinho Místico invadiu, suspirou ele. O clã do Dragão Azul notificou o clã do Dragão Sagrado sobre o incidente após o término da invasão, portanto eles estavam cientes da situação. Yon sorriu e disse, olhe para mim. Eu pareço morto para você? Não. Então não há mais nada para falar, especialmente quando isso aconteceu há 2 anos. Entendo. O Imperador Dragão assentiu e mudou de assunto. Algum tempo depois, o Imperador Dragão levou Yuan ao campo de treinamento para se encontrar com Shi Meili. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.